Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do MoviaCast, entrevistando empresários, mão na massa, raiz de sucesso e do food service. Então você, dono de restaurante, esse conteúdo é para você, que eu tô trazendo aqui todas as sextas-feiras um empresário de restaurante que faz um trabalho massa, que tem um trabalho que é admirável, que inspira e que tem muita coisa para compartilhar com você. Então, de bate pronto, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, tira uma fotinha que está assistindo e marca a gente quer se conectar com você e quer se conectar cada vez mais com donos de restaurante que querem crescer, evoluir e aprender com o conteúdo que a gente está gerando. Hoje trouxe aqui um amigo querido, um parceiro de longa data, um cara em que eu me inspiro, que é uma referência para mim, que eu admiro o trabalho, que além de tudo é muito servo, é muito amigo e tem muita coisa para compartilhar. O restaurante dele hoje é um dos que mais vendem delivery em Campinas e no Brasil. Ele está no patamar já de top Brasil aí de vendas de delivery. E é um privilégio chamar ele de amigo, me conectar com ele. E trouxe ele aqui hoje para compartilhar com vocês. Então, Adriano, do Estação Campineira. Cara, obrigado, viu? Obrigado aí você pela apresentação, né? Primeira honra. Nem eu sabia que tinha tanta coisa assim, cara. É uma honra ter você aqui. Obrigado, Lucão. Privilégio, vamos bater um papo. Parabéns aí por tudo que você tem feito aí, por tudo que você tem representado, acho que, para esse segmento nosso aí, né, cara? Muito então, massa. Parabéns aí. Se puder compartilhar alguma coisa aí, de alguma forma agregar, tamo junto aí. Com certeza vai agregar. Então, o bate-papo aqui é bem leve. Eu quero mais te ouvir e tentar trazer perguntas que eu sei que o ouvinte queria saber de você. Então, dentro da sua história, eu vou te perguntando coisas aí que eu acho que vai colaborar com a galera. Beleza? Show de bola. Então, se apresenta pra turma aí, me conta um pouco da sua história, como começou. A história é longa e aí você julgue que for necessário falar aí ou não. E aí a gente vai seguindo e batendo papo. Vambora. Cara, meu nome é Adriano, eu sou um cara que veio de Amparo, cidade do interior aqui de São Paulo. Eu sou casado, já vai fazer 19 anos já com a Karina, tenho 38 anos, vou fazer 39 segunda-feira, não sei quando vai estar no ar esse vídeo aqui, mas que dia? Dia 4 de maio. 4 de maio. Eu e minhas filhas também, então eu sou pai de 3 filhos, o Matheus que já tem 18, as gêmeas Manuela e Betina, vão fazer 4 anos agora. Já empreendo com o meu negócio há 12 anos, porém eu julgo que eu já empreendo há um pouco mais tempo, né? Porque quando eu trabalhava como colaborador também tratava como se fosse meu também. Então, cara, sempre empreendi aí, além de ter sido um cara que lá na minha infância eu lidava também com o negócio, porque o meu pai, ele tinha bar, boteco de pinga. Lá em Amparo. Lá em Amparo. Então, em 96, eu tinha 9 anos, então dos meus 9 até os meus 13, eu ficava no bar. Então, cara, eu ficava no bar, mas não tinha responsabilidade. O negócio era muito, muito pequeno, era muito amador, meu pai e minha mãe não tinham noção de gestão dessas coisas. Então, simplesmente montaram o negócio, porque meu pai gostava muito disso daí. Meu pai gostava muito de cantar. Cara, ele ficava às vezes até 11, meia-noite lá em roda de viola ali, cara. E, cara, meu pai não bebia, mas ele ficava cantando. Então, meu pai sempre gostou de ser comercial, ser relacional. E eu acho que eu acabei me espelhando muito no meu pai nesse quesito, assim, sabe? De ser mais relacional, assim. Então, meu pai começou lá com esse negócio do bar. Não foi pra frente tanto assim, por quê? Porque eles tinham uma outra profissão. Então, eles trabalhavam fora, eles eram vendedores externos, representantes comerciais. E aí, depois que ele falou assim, cara, vou pegar um negócio, começaram com o negócio. Só que eles não conseguiam tocar as duas coisas. Então, começou a ficar na mão minha, da minha irmã e do meu irmão também. Cara, pensa, eu era uma criança, tinha 9, 10, 11 anos. Muito novo. E era engraçado, porque assim, cara, tinha uma quadra bem em frente do bar. E tinha um cliente nosso lá, que ele era muito de confiança nosso, amigo da família de longa data. Cara, ele ficava olhando o bar à tarde, eu saía, jogava bola na quadra, quando chegava algum cliente, ele olhava lá, ele dava uma subida. Aí eu voltava, recebia e voltava a jogar bola, cara. Isso aí, tipo, geralmente era das 3 às 5 da tarde. Cara, imagina, eu tava com 10, 11 anos, eu queria brincar, jogar bola, tava nessa fase. E ir lá no bar. Mas só que ali já foi uma semente que foi plantada, cara, em relação a eu ser relacional, a lidar com pessoas, lidar com gente, eu sempre gostei disso daí. Não tinha responsabilidade, porque o negócio era muito pequeno, muito amador, não tinha processo, não tinha nada. Mas ali eu fui aprendendo muita essência de hoje, de ver como que hoje, aquilo que eu aprendi lá atrás, tem muita interferência. Então, principalmente nessa parte relacional. Então, começamos lá, e em 2000,
meus pais arrendaram o bar. O bar existe até hoje lá ainda, chama Bar do Miguel agora. Bar do Miguel. E, cara, o barzinho tem lá até hoje, cara, o ponto em si existe, as coisas existem lá ainda, e a evolução nossa foi indo. Eu trabalhei lá, depois eu fui guardinha mirim, vim para Campinas, eu trabalhei no escritório de contabilidade, desse escritório de contabilidade teve um casamento para eu ter uma oportunidade para vir aqui para Campinas, vim para cá para trabalhar no administrativo do Fritz, e ali, cara, começou toda a meu retorno ao operacional, porque eu entrei na parte de administração, na parte administrativa dentro do shopping do Fritz, mas quando eu vi já estava dentro da operação também. Então, cara, cresci muito no Fritz, entrei lá em 2008, saí de lá em 2013. E dentro Você morava em Amparo ainda? Não, no primeiro ano só. Aí eu vim e voltava de moto todo dia. Então era depois mudou. Uma hora para ir, uma hora para voltar. E no final daquele ano, comecei em 2008, assim que o Matheus nasceu, eu entrei no Fritz. E eu vim e voltava todo dia. Aí no final do ano nós viemos morar pra cá. Aí veio eu, a Karina e o Matheus. O Matheus tinha 8, 9 meses ali, viemos pra cá. E, cara, a melhor coisa que aconteceu pra gente tomar essa decisão de ter vindo. Evolui muito no Fritz, cara. Aprendi demais lá dentro. O Fritz era uma empresa familiar. E quando eu entrei no Fritz, eles tinham 8 lojas. Quando eu saí lá, eles estavam com... Não, quando eu entrei tinham 3 e quando eu saí tinham 8 lojas. Então eu... Hoje ainda existe, Fritz? Existe. Não sei tanto, não acompanho tanto mais, mas sei que eles... Quando eu saí de lá, depois eles começaram a fazer um projeto de franqueabilidade. Cresceram, tiveram alguns crescimentos ali de até acho que 20 e poucas operações, enfim, depois algumas parece que fecharam e tudo mais. Eu não sei como é que tá essa parte de governança lá entre eles hoje em dia. Mas existe, era um produto bom e deu muito aprendizado para mim. Até uma coisa que foi muito legal, teve um determinado momento lá que eles contrataram uma consultoria e eu era o champion, que eles chamavam, né? Então eu era o cara que ajudava a tocar não, eu implementava tudo que era direcionado. Então qualquer coisa que tinha que fazer, cara, vamos fazer Ministério da Agricultura para começar a envasar e engarrafar. Puta, tem que ir para Varginha, era o Adriano, não sei o que, Adriano, tudo era o Adriano. Então para mim foi um gargalo de aprendizado muito grande. Porque, cara, eu tava ali, eu era operacional e tudo mais, gostava daquilo, não media esforço para fazer e tive essa oportunidade de aprender ali. Então, cara, foi muito bom ter vivido no Fritz. Saí do Fritz, fiquei 1 ano no Divino Fogão, que é aquela rede de restaurantes dentro de shopping center. E no Divino Fogão eu saí para montar a estação. Então, foram 2 escolas ali que eu tive, o Fritz e tanto o Divino Fogão. E, cara, a partir de um sonho que eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, até acho que por causa da raiz também que eu tive, né? Sempre quis. Morava na rua, na Francisco Teodoro, ali na Salles de Oliveira, na Vila Industrial. E na Salles de Oliveira, que é a rua de cima, tinha um ponto parado lá, que hoje é uma estação campineira. Já tinha sido um bistrô, enfim. E aí eu peguei esse ponto, negociei com o cara. Tinha um cara que era dono do ponto. Comprei o ponto dele lá em 70 mil reais, foi 35 mil à vista. Meu pai me ajudou na época. O ponto lá é seu? Não o prédio, mas o ponto comercial. Ah, sim. Eu comprei o ponto comercial do cara. Aí eu paguei 35 mil à vista, que meu pai me ajudou. Aliás, meu pai foi um dos caras que, assim, ele me ajudou demais a eu estar onde eu tô hoje. Meu pai, ele tinha muita energia, cara, para as coisas. Então, ele contribuía muito nesse aspecto. Meu pai ligava para mim, e aí como é que foi ontem, como é que foi o movimento e tudo mais. Então, essa parte aí de energia me ajudou muito. Porque no começo, para você ter noção, assim, a título comparativo, nem a Karina acreditava. Porque parecia muita loucura. Cara, eu ia aprofundar nisso aí, como que foi essa virada de chave de você sair do Divino Fogão para empreender, né? Porque foi um passo de coragem ali. Totalmente, cara. E o que virou em você nessa chave no Divino Fogão que você acordou e falou assim, eu vou empreender? Eu já tinha vontade de ter o meu próprio negócio desde antes, desde a época do Fritz. Então eu sempre namorei oportunidades. E como eu já estava esperando a porta certa. Como eu namorava, né, essa questão de já ser empreendedor, e eu tratava o Fritz, cara, eu quase perdi a amizade porque eu defendi o Fritz. Então eu sempre defendi os lugares que eu trabalhei, cara, como se fosse meu. Então eu já me sentia preparado, de certa forma, assim, sabe? Então não via problema nisso. E quando casou essa oportunidade do negócio próximo de casa, e que eu olhei, cara, na época tinha Banco Itaú, Santander, Caixa Federal, Banco do Brasil, Bradesco. Era uma via muito movimentada de trânsito ali, tinha muito comércio na João Jorge. Eu falei, cara, vai bombar. Aí fiz a proposta, tudo mais, abri uma estação. Cara, foi muito legal. Sempre chamou Estação Campineira? Estação Campineira. Só que no começo tinha uma coisa que eu não tinha. Eu tinha muito mais vontade do que qualificação.
Tinha muito mais vontade do que capacitação. E o negócio foi indo. Cara, mas como me faltava essa qualificação, porque eu, no meu achismo, né, eu achava que tudo que eu tinha aprendido dentro do Fritz e do Divino Fogão era o suficiente para eu ter o meu próprio negócio. Uhum. Aí eu te falo uma frase que eu gosto muito. Era suficiente, mas não era necessário. Não era o necessário. Era suficiente, mas não era o necessário. Eu tinha que ter aprendido mais. Cara, foi muito sofrido no começo. Tipo assim, eu não tinha dinheiro. Eu me endividei o negócio, porque eu não tinha outra fonte de renda. A Karina, naquela época, ela começou junto comigo, daí ela viu que o negócio não estava indo, ela foi trabalhar no shopping, que ela já trabalhava antigamente, e quando ela voltou para trabalhar junto com a Estação em 2015, mais ou menos ali, que, cara, as coisas começaram a mudar. Quando eu falo que uma coisa, cara, a gente que às vezes empreende em casal, hoje a Karina não tá mais junto comigo no negócio, mas assim, quando a gente empreende em casal e tem unidade, os dois somam junto, tem a mesma direção, as coisas acontecem. E eu vivi muito isso daí dentro de Estação. À medida que ela entrou no meu negócio ali para fazer o negócio aconteceu. Então em 2015 o negócio começou a dar uma alavancada, mesmo com dívida. Cara, tinha dívida, tinha um monte de coisa ali que você já deve ter escutado, né? Mas, cara, tinha muita coisa, era agiota, a gente devia para um açougue, o açougue vendeu a dívida para um agiota, o cara ia lá cobrar na porta. Nossa. Então, cara, são coisas que eu fui passando, mas hoje eu olhando para trás, eu vejo que a falta minha de preparo e qualificação foi o que fez eu passar por isso. Talvez se eu tivesse buscado, enquanto eu estava no Fritz, porque enquanto eu estava no Fritz e no Divino Fogão, eu só trabalhava. Eu era o melhor trabalhador. Mas eu ser o melhor dentro do Fritz ou dentro do Divino Fogão, cara, eu não estava fazendo mais que minha obrigação. Então eu não tinha essa percepção que além de eu fazer dentro da empresa o meu melhor, eu tinha que ter buscado uma qualificação minha. Então eu achava que, cara, puta, eu sou top, eu sou fera, eu tenho que ser reconhecido por isso. Cara, não, mas eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. E eu não tinha essa percepção. Muito pelo contrário. Então, assim, quando eu entrei no meu negócio, eu achava que por toda essa lateralidade eu já estava preparado para ter o negócio. Mas, de certa forma, eu não estava. A vivência me ajudou muito, mas a falta de qualificação me custou muito também. Então, no começo foi muito doído isso daí. Quantos anos tem a Estação hoje? Tem 12 anos. Isso que você está falando foi quanto tempo de perrengue? 2014 para 15 para 16. A virada de chave foi em 2016. Eu sempre falava que eu gostaria de ser conhecido por causa de sobremesa. E eu copiava muito o Paris 6. Em Campinas, naquela época, não tinha tanta sobremesa, só tinha o Prime Itália. Uhum. Então a gente fez aquele lá que o Prime Gâteau, que era o Grand Gâteau e tudo mais. E Campinas não tinha. E aí o que aconteceu? Fizemos. E nós já fazíamos. Na verdade, eu acho que é assim, cara, o grande diferencial foi que nós já fazíamos, mas nós não comunicávamos tanto isso. Então, quer dizer, a gente não divulgava. Em 2016 eu comecei a fazer o ads pelo Facebook na época. Então, cara, começou assim, boom, rápido demais. Eu vi de fevereiro para março, o Estação começar a ter fila de espera. E a gente não estava preparado para aquilo. A Karina chegou a fazer num dia 96 sobremesas, que ela que fazia tudo. Caramba. Cara, animal, muito legal. Ainda ela brincava, nossa, tô saindo daqui esfarrupada. Eu falei, você tá arrebentada mesmo. Por quê? Porque, cara, entrava às vezes meio-dia e saía de lá, cara, 11h30 da noite. Cara, era pauleira. Muita pauleira. Para nossa proporção, para o nosso tamanho, para o nosso fluxo e para a falta de organização também que nós não tínhamos, a gente ia muito na emoção ali fazendo, cara, era muito sofrido. E as sobremesas estão lá até hoje? Até hoje. As que você começou? Estão lá até hoje. Quais que são? Tem a gente chama de Gran Verso, né? Uhum. Que é uma homenagem até ao Wilson, que é o amigo, que é o chefe Wilson, aliás, um abraço pro Wilson. Porque o Wilson ele é grandinho, né? Então a sobremesa grande, Gran Verso, né? Então casou, acabou ficando ali uma brincadeira ali. E as taças, né? As taças e tudo mais. E, cara, nós ficamos, porque não tinha tanto lugar assim. Então, quem chegou primeiro acabou bebendo água limpa. O Prime Itália e nós. E aí depois que começou a vir com a Flame, aquela onda de taças, não sei se você lembra, cara, a Flame bombava, era fila de espera pra ir na Flame, tinha uma na Barão de Itapura. Nossa, cara, mas era muito movimento. Os caras abriram mão de UNB Steak hoje, que chamava Dote Gâteau, lembra? Dote Gâteau. Gigante, velho. Também no começo deu muito movimento, depois passa na Nutella, né? Os caras faziam passa na Nutella. E nisso daí a gente já tinha surfado um pouco de uma onda. E foi nessa época que começou a dar um fôlego pra mim. A Estação começou a entrar no eixo 2 anos depois. Mas a Estação começou a entrar no eixo nessa época foi muito por causa do movimento em si
por causa da energia que nós colocamos naquele determinado produto, naquela determinada forma de comunicar, que é através do Facebook Ads na época, mas não por capacitação minha, assim, sabe? Então, assim, aconteceu, né? Não foi foi um pouco de falta de preparo da gente não ter surfado melhor até a onda, mas aconteceu isso daí, enfim, acabamos melhorando muito nessa época. Em 2017 eu perdi meu pai, também foi um baque, cara, foi um ano inteiro que eu fiquei meio que pra baixo, o negócio não andava direito. Mas em 2017 começou a mudar muito a minha vida também, né? Então, no aspecto pessoal também, eu mudei bastante, eu conheci o fato de se desenvolver, então inteligência emocional entrou na minha vida em 2017, aí começou a mudar bastante coisa, eu comecei a ter muito mais vontade de estudar sobre comportamento humano, sobre as coisas voltadas para a estação, enfim. E, cara, as coisas começaram a andar. Então, em 2018, a gente já começou a melhorar um pouco. Em 2018, teve a greve dos caminhoneiros. 2018 teve greve dos caminhoneiros. Cara, a gente passou super bem, super bem. Foram 2 semanas ali, mas, cara, o movimento nosso aumentou, por incrível que pareça. Como o negócio ele é meio local ali, né? As pessoas, às vezes... Nessa época, zero delivery, né? Nada. Delivery... As pessoas perguntavam... Por que você não faz entrega? Eu falava, cara, dentro de uma cozinha de 3x3 é impossível fazer entrega. Eu não via perspectiva nisso. Então nunca fiz entrega, nem sabia como que iria trabalhar na entrega. E também não tinha esse hábito de pedir. Então não tinha essa recorrência de pedir nem em casa direito. Então, cara, foi indo. Então passou 2018, 2019, as coisas começaram a melhorar. 2020, cara, a gente já tinha feito a primeira viagem internacional. Pô, a gente tinha feito uma viagem para Cancún. Eu, a Karine e o Matheus. E na viagem, quando nós fizemos uma escala, acho que foi no Panamá, já tinha gente de máscara, que foi em fevereiro de 2020. Aí, beleza. Por que eu falo esse exemplo aí? Porque eu tava achando que as coisas estavam começando a ir bem. Então eu já tava, cara, pô, tá começando a ir bem, já tá com as contas todas pagas, tá começando a sobrar um dinheiro, já tô conseguindo ter um certo retorno. Trabalhava bastante, mas já tava conseguindo ver uma recompensa, um senso de perspectiva. Aí, cara, veio a pandemia. Cara, na época eu bebia, hoje já faz 4 anos que eu não bebo. Eu peguei o barril de chopp, eu lembro que nós fechamos o Estação no dia 21 de março, que foi o dia do aniversário do Matheus. O Matheus faz aniversário dia 21 de março. Eu peguei o barril de chopp Brahma, levei a chopeira para casa e falei, cara, daqui umas 2 semanas já vai voltar tudo ao normal. E, cara, já tinha uma programação mais ou menos que eu ia fazer, não tinha todo o dinheiro para suportar, mas falei, bom, tira daqui, tira dali, vai dar um jeito. Aí eu comecei a ver que o negócio não era tão assim. E eu comecei a beber dentro de casa. Falei, cara, eu vou ficar aqui em casa bebendo. Eu vou deixar ruir tudo o que eu construí até agora. Não posso. E não é assim que eu tenho que levar as coisas. Nessa época eu fazia parte da mentoria do Marani. Foi a primeira mentoria que eu participei do portal Donos de Restaurantes. Acho que foi o primeiro ano que ele lançou. Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo ano, mas foi bem no comecinho. E, cara, foi muito bom. É muito bom, porque assim, lá dentro eu comecei a ver muita gente reclamando, muita gente, porra, cara, eu vou fechar e não sei o que e tudo mais, mas você vê a maioria, cara, falando coisa boa, trazendo energia boa, tô fazendo isso, tô vendo aquilo, assim, assado. Isso daí desperta a gente. O ambiente, ele também é um fator impulsionador pro negócio. Com certeza. Aí eu comecei a fazer o quê? Cara, eu comecei a comprar de um monte de lugar. Então, na minha inconsciência ali, eu falei, cara, eu tenho que comprar para comer. Mas começar a pesar, tirar foto, fui criando uma linha de critério. Então, por exemplo, eu começava a comprar de todo quanto é lugar. Desde um coco bambu, que era o top, até o Bigode, que era ali no São Bernardo, que eu morava ali no São Bernardo. Cara, até o Bigode, eu olhava o Bigode, por exemplo, e falava, cara, mas o bar do Bigode, o cara não faz entrega, porque é só retirada. O cara tá lá, você vai lá, tá cheio, cara. Eu falo, cara, o cara tá na pandemia, puta fila pra pegar marmitex ali. O que esse cara faz? Então isso daí me chamou a atenção, daí que eu comecei foi através do Bigode, aliás, que me despertou pra começar a comprar da galera. Porque você vê um cara que, teoricamente, seria mais simples, mas fazia um trabalho incrível. Cara, ele faz um trabalho incrível até hoje. Sim. Torresmo dele é animal, cara, é mérito mesmo. Só que eu queria entender isso daí. Eu comecei a comprar de um monte de gente, cara. Comprava, chegava, pesava, tirava foto, fui criando essa linha de critério, fui aprendendo. Cara, eu fiz um estudo de caso ali que vou fazer fundir. Cara, eu saía daqui lá pro chalezinho para comprar o fundi do chalezinho, que era o melhor, para ver como é que o cara fazia. Mocotó, enfim, cara, eu comprei de cabo a rabo. Deu mais de 100 lugares.
Isso daí me ensinou muito. Então eu fui estudando a concorrência para eu conseguir aplicar no meu negócio. Você vê que isso aí é um hábito. Eu também tenho muito esse hábito de consumir em outros lugares, né? Sempre tiro insight, que está disponível para todo mundo, né? Tipo assim, qualquer um pode ter esse hábito de aprendizado que você teve, mundo, né? Cara. Entra no iFood, pede pedido e... Simples. Cara, muito simples, entendeu? Muito e você ainda tá comendo, né? Você tá tendo uma recompensa por esse vai, dinheiro, né? E você já vai ter que comer. Né? Come aprendendo, né, velho? Então você come aprendendo. E aí, cara, isso daí mudou o nosso jogo, porque todo dia eu via uma oportunidade de mudar alguma coisa, assim. Todo dia, nem tanto, mas enfim. Eu sempre via, um dia o cara, pô, esse cara aqui manda uma bala, esse aqui manda um bombom, esse aqui manda uma mensagem, esse aqui manda a embalagem desse jeito, esse aqui manda com uma seda, esse aqui manda no papel craft, esse aqui manda assim, esse aqui manda assado. Mas eu comecei a ver que às vezes, cara, lugar muito grande não fazia coisa muito boa. E lugar que teoricamente eram simples, faziam umas coisas que conectavam com a gente. E aí, cara, vamos começar a fazer. Comecei a mudar. O Zé, do Mr. Peel, cara, o Zé foi um dos caras que eu já conversava bastante com o Zé na época. E aí um dia eu peguei e falei assim, Zé, cara, eu quero te agradecer e quero te mandar um produto meu. Escolhe aí. Aí ele, escolheu um escondidinho de camarão. Aí o Zé me falou um negócio aquele dia que, cara, mexeu comigo. Ele falou assim, Adriano, o produto que você entrega não é compatível com esse tipo de embalagem que você está servindo, que você está apresentando. Cara, muda isso. Pode ser que você ache que é caro e tudo mais, mas, cara, muda isso. Então esse tapa na cara que o Zé me deu, com muito carinho, cara, eu falei assim, eu tenho que mudar. Mudei minha embalagem, mudei a forma de apresentar. Isso daí em maio de 2020. Não tinha selado ainda, só na parte... Maio não, maio. Nós abrimos dia 2 de abril. Foi mais ou menos em maio para junho. Foi bem rápido ali a implantação. Foi muito rápido, cara. Não, o primeiro mês, a título assim de venda, né? Cara, o primeiro mês nós vendíamos, antes da pandemia, sei lá, 150, 160 mil reais por mês. No primeiro mês de pandemia, que foi em abril, nós já estávamos vendendo a mesma coisa. A mesma coisa do que eu vendia só no salão. E no segundo mês eu já tinha passado o que eu tinha no salão antigamente. Então em maio eu já vendia mais no delivery do que no salão. Eu falei, cara, tem um mercado, tem que aprender isso daí e tudo mais. Porque eu escutava outro, e eu via que o que eu estava vivendo não era a realidade incomum. Não era todo mundo que conseguia fazer um negócio acontecer desse jeito. Então eu falei, cara, então alguma coisa com a minha marca eu tenho que explorar isso daí, eu tenho que aprender ainda mais. E aí começou. E aí, desde esse dia que você implantou o delivery, nunca mais voltou para trás com o salão. Sempre foi mais com o salão. Como assim? Faturamento. Sempre. Desde esse maio aí, nunca mais o delivery voltou. Nunca mais voltou. Tanto que aconteceu um negócio em agosto, quando voltou a poder abrir em agosto de 2020, que foi próximo da época do Dia dos Pais. E eu lembro disso daí. Só que a gente, cara, tinha um espaço todo lá, só tinha embalagem, era impossível abrir. E aí naquela época lá, os pais do Fábio, que é um cara que trabalhava com a gente antes, ele era garçom e ele estava lá na pandemia. Os pais dele estavam doentes. E aí eu peguei e falei, cara, vou fazer um corre para abrir isso daqui, o cara lá com o pai e com a mãe dele também. Eu olhei aquilo lá e eu falei assim, cara, não dá. Não vai dar para abrir, porque eu não tô com gente, tinha gente do governo parado, eu falei, eu tenho que trazer gente de volta, mas até eu me arrumar isso daí, arrumar a casa, com um cara que era um braço nosso ali, que era o Fábio. Eu falei, cara, não vai dar. Eu falei, quer saber? Não vamos abrir. Aí não abrimos. Então nós ficamos ali do dia 10, mais ou menos, de agosto até meados de setembro, preparando as coisas. Depois os pais do Fábio morreram os dois na pandemia. Covid. E aí depois, cara, a gente voltou a abrir só em setembro. Então demoramos, depois que o negócio poderia ter aberto, nós demoramos um mês ainda para abrir, ficando só com o delivery. Então você vê a tamanha importância que nós demos para o negócio, até o negócio conseguir pegar um corpo e a gente se estruturar para conseguir atender. Até porque, quando a gente vendia só no delivery, quando voltou a abrir o salão, eu tinha 2 modelos de negócio totalmente diferentes. Saindo da mesma cozinha. Da mesma cozinha, de 3x3. Eu olhava e falava, cara, como que eu vou fazer? Mas inconscientemente eu já tinha um pouco, minimamente, o conceito da previsibilidade ali. Uhum. Então, começamos com isso daí e voltamos a abrir em... Acho que foi... Eu sou meio assim de data, tá? Mas eu gosto de falar 17 de setembro de 2020. Abrimos, cara, e começou. Então veio setembro, veio outubro, veio novembro, aí veio o próximo ano, pegamos a parte do lado, reformamos. Em 2022 nós abrimos na parte nova ali, que é aquela parte do deck. E, cara, e foi indo.
Aí, cara, legal, tudo mais. 2022, 2023, 2024, eu falei, cara, alguma coisa tá errada. E a gente tinha uma Ferrari na mão, tinha um bom espaço, tinha bons equipamentos, só que, cara, ia ver os níveis de avaliação estavam caindo. Então a avaliação nossa não estava legal. A gente estava vendendo na média 150 pedidos por dia. Muito sofrido, cara. Eu falava, cara, alguma coisa está errada. E ao longo dessa jornada eu já estava investindo um pouco em mentorias, em acesso e tudo mais. Mas aí eu trouxe uma pessoa para dentro, que foi o Jonas da The Kitchens, e o Jonas me ajudou a dar um norte, cara, me deu uma direção. Ali eu pivotei a estação. Eu não tenho apego assim, cara, eu sou muito grato à estação, demais, assim, é o meu negócio, não tenho o que falar. Mas eu não tenho apego para mudança, cara, se precisar mudar, a gente muda. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 6, 7 mil reais de embalagem que eu usava para almoço no dia a dia. E quando eu resolvi mudar o formato, cara, eu não fiquei preocupado em acabar aquele estoque para eu começar um negócio novo. Falei, cara, quer saber? Vambora. Depois eu vejo o que eu faço com essa embalagem aí. Então, quer dizer, eu pivotei assim, e foi muito rápido. Eu acho que assim, esse jogo da adaptabilidade, da gente conseguir mudar muito rápido, é muito importante. Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas demoram, acaba, mas e se, cara, vai, muda, vai, testa, depois você vê como é que foi. Então eu testei muito rápido isso daí. Eu testei e comecei a ver resultado, de uma certa forma, até que muito rapidamente também. Cara, a gente saiu de abril de 2024 para dezembro de 2024, de praticamente 4.500 pedidos para mais de 13 mil pedidos em 8 meses. É muita coisa, cara. Muita adaptação, né? Você não está preparado, né, para vender isso, né? E o engraçado, na mesma estrutura, né, com praticamente aumentou a estrutura de equipe, mas a estrutura física era a mesma. E, cara, você vê, por que eu não fazia antes? Porque eu não sabia. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente não faz as coisas porque a gente não sabe. Ou por causa do orgulho que trava a gente. Porque, cara, eu sou tão bom assim que meu negócio é assim e tá tudo bem e acabou. Cara, aí você se fecha para um aprendizado novo que pode estar fazendo seu negócio crescer ainda mais. Então, dentro de mentoria, de grupos, até como Movia também, cara, você tá num ecossistema, você tá num ambiente que te favorece para crescer. Com certeza. Então, isso daí conta muito. E essa virtude sua de mexer rápido, né, velho? Eu consigo enxergar isso também lá no Tanks. A gente teve o problema do Cross lá agora e já me enfiei em obra, velho. Deu problema? É isso, velho. Qual foi o problema? É esse? Então tá bom, a gente vai arrumar. Como que arruma isso? Então bora, vamos pra cima. Obra e conserta e vamos... Você vê os caras grandes tudo em obra, né? Tudo em obra, cara. Eu falo assim, pô, como esses caras gostam de obra? Toda hora tá em obra, velho. Que é aumentando pra conseguir atender mais, né? Melhor e mais rápido, né, velho? Então... Cara, essa adaptabilidade aí é uma das coisas que até o Flávio Augusto fala muito. Acho que dos grandes segredos que ele tem é se adaptar ao mercado, porque ele gosta da frase que estabilidade não existe. Então, nada mais é do que se adaptar a qualquer cenário, seja ele, né, qual for, né? Então, e às vezes a gente vê empresário que quer, cara, eu vou morrer com o meu produto. É assim, é assado, não mudo. Cara, se você não muda, você morre, cara. O mercado tá mudando a todo instante, né? Um exemplo que eu gosto muito do Giovanetti. Cara, eu sou cliente do Giovanetti, e o Giovanetti, ele é desde 1937, então vai fazer agora 90 anos. Cara, 90 anos. E uma marca, para perdurar todo esse tempo, ela tem que se adaptar muito. E hoje em dia o Giovanetti, por mais que tenha tradição, cara, ele se adaptou muito ao cenário atual. Antigamente era só um tipo de chopp, hoje tem cerveja artesanal, tem isso, tem aquilo, os salgados, a didática, a dinâmica, enfim. Se adaptou muito, por isso que ainda continua sendo o Giovanetti. Então, quer dizer, se ele não tivesse se adaptado, talvez teria morrido como outros grandes morreram no meio do caminho. Com certeza. Né? Então, conta muito essa cabeça do gestor ali também. E aí você chegou em 13 mil pedidos, e aí você começou a tratar o delivery como prioridade ali. Já era, né? Já era, né? Mas você percebeu que a sua escala estava ali. Tava ali, cara. Ali... Nos últimos 3 anos eu tenho procurado aprender um pouco mais sobre escala. Junto com o Flávio também, enfim, o Flávio Augusto é um cara que eu modelei bastante. E ele sempre fala muito isso daí, a margem, escala, recorrência, mercado endereçado, enfim. E às vezes a gente escuta muito, né, até o que nós estávamos falando um pouco ali antes, a gente escuta muita coisa, aprende, mas não de uma forma estruturada. Então, cara, a gente sabe que isso daqui, mas cara, como que eu aplico isso daí na prática de uma forma estruturada?
Então, quando eu acabei mudando de estação, eu comecei a formar esse quebra-cabeça, que eu não sabia até então. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, isso é um modelo de negócio, isso dá certo, vou testar. Aí montei a segunda loja, que foi de Barão Geraldo. E, cara, rampou muito rápido. 100% dark. 100% delivery. Não foi uma coisa que, tipo assim, pô, eu sou o bonzão. Não é que eu sou o bonzão. Mas, de certa forma, o modelo de negócio do qual a gente tem, ele foi totalmente responsável para que a gente colhesse os resultados com a agilidade que a gente conseguiu obter ali, então, né? Aí, eu acompanhei essa abertura, né? Eu tava junto e eu lembro do frio na barriga, né? De tipo assim, será que vai? Será que o ponto é bom? Será que vai dar certo? E aí foi surpreendente, né? Não, foi animal, cara. No primeiro mês ali, nós abrimos dia 29 de abril e em maio bateu acho que 7 mil e alguns pedidos. E em junho já bateu acho que mais de 10 mil pedidos, então foi um negócio que, cara, é meio até assustador, assim, você olhar e falar, caramba, cara, é muito rápido. Conversava com o pessoal dentro do iFood, muitas das vezes, né, quando era na primeira loja que teve essa ascensão muito grande de 4.500 para 13 mil, a galera falava, cara, mas você montou quantas lojas? Eu falei, não, é a mesma loja. Ninguém acreditava disso daí. E quando veio a loja de Barão, essa ascensão muito rápida, que a gente vê às vezes grandes contas de key account e tudo mais, que os caras demoram às vezes 2 anos, 3 anos para ter uma maturação, coisa que a gente conseguiu muito rápido. Muito, muito rápido. Mas não é uma casualidade, é uma causalidade. Tem uma causa para isso daí ter ocorrido, que é o modelo de negócio, que é o mercado endereçado, o público do qual a gente atende, o formato, a roupagem do nosso produto. Então tudo isso daí tem uma causa, por isso que a gente conseguiu. Então ter o volume alto foi uma consequência de uma coisa bem traçada, que até 2024 eu não tinha clareza disso daí. Então, 2024 mudamos, 2025 abriu a primeira, falei, cara, vou montar a segunda. Montamos a segunda, também foi muito legal, rodou muito bem. Então, assim, cada uma tem seus desafios. Uma região que é a de Barão Geraldo, ali, uma região totalmente voltada para a área estudantil, que você pega uma sazonalidade, tem uma certa... Mas tem uma certa estabilidade ali de pedidos, mas em determinadas épocas tem uma queda, porque não tem férias. Não tem público, é a época das férias. Em contrapartida, numa região classe C, classe D e classe E também, cara, o comportamento é muito similar. E é engraçado isso daí, porque você fala assim, cara, mas como assim? O pessoal, às vezes, de férias, sai, faz mais churrasco, o pessoal vai mais viajar em casa de família, não sei o quê. Então, é um comportamento muito similar, que eu achava que ia ser totalmente ao contrário. Mas é um comportamento que a gente só vai aprender na prática. Isso. Mas foi muito legal ali. A gente já traçou uma outra estratégia de ter um totem maior para presença de marca, enfim. Então o negócio começou a mudar, começou a se estruturar. E, cara, graças a Deus está indo. Tem muita coisa ainda para crescer, tem muita coisa para aprender também. Sim. E para a gente expandir o Cara, negócio. e eu queria aprofundar um pouco, Adriano, porque eu vejo que, pô, a estação tem 12 anos, você entrou vindo do Divino Fogão, teve 3 anos ali até começar a ter um pouco de grana, aí pum, pandemia, e aí escalou no delivery. Nesses 12 anos, para você dar esse salto, com certeza mudaram coisas em você, né? Tipo assim, além do estação mudar e crescer, eu tenho certeza que mudou coisas em você, até porque eu te conheço e eu sei um pouco da história, mas eu queria saber de você, assim, o que foi o principal, sabe? Pro cara que tá ouvindo, falar assim, o que eu preciso mudar aqui para minha empresa dar um salto como esse? Eu sei que tem várias variáveis de trabalho, mas eu quero focar um pouco na variável interna, assim, de você, empreendedor, líder do negócio, o que foi para você uma virada de chave, um gatilho que fez você chegar onde você está hoje, porque eu percebo que o Adriano que veio do Divino Fogão é um abismo de distância do que está hoje, né? Então, o que aconteceu nessa jornada, né? Que para que você desse esse estalo, assim, sabe? Eu dei um salto quântico, né? Eu acordava de manhã, ficava mentalizando, e aí vai acontecer. E aí aconteceu. Não foi, cara. Mas uma das coisas que mais mudou foi despertar a minha autoconsciência, cara. A gente hoje em dia, Lucas, tem 7 níveis de consciência. Então, do nível 1, que é o mais baixo, ao nível 7, que é o mais alto. Só que, no geral, o que acontece? A gente não vive num nível muito acima do 3 ou do 4, porque não tem nem clareza que um negócio desse daí existe. Então, a gente vive muito num nível muito reativo. Você já escutou falar sobre a pirâmide de Maslow? Que tem as necessidades básicas e tudo mais. Então, base da pirâmide vai subindo ali.
Geralmente, hoje em dia, a gente está falando que o Brasil tem classe social A, B, C, D e E. Na classe social E, na classe D e na classe C também, as pessoas elas vivem muito mais com essa base fisiológica, comer, beber, dormir. Isso aí vem tudo da antropologia, na verdade, né? Então as pessoas elas têm essa necessidade mínima. Essa necessidade mínima estando atendida, tá ok. Então não me faz eu despertar algo a mais. Para mim tá bom. Então o que aconteceu comigo? Eu trazendo para minha realidade, eu tinha um nível de consciência que o que eu tinha estava ok, estava bom. Não tinha mais tanta coisa que assim, vou despertar mais, vou crescer mais, tudo mais. E à medida que eu fui estando em novos ambientes, começou a me cutucar. Começou a me cutucar como, cara, eu já tô num ambiente aqui que eu me senti um pouco desconfortável. E eu gosto do desconforto. Só porque o desconforto em si me faz correr atrás. Então eu gosto de me colocar nesses ambientes. E quando eu comecei a colocar em ambientes, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a estudar. Estudei muito sobre o quê? Autorresponsabilidade, inteligência emocional. Eu vejo que os empresários hoje em dia teriam que aprender, no mínimo, do mínimo, 3 coisas. Acho que português, matemática e a parte de liderança, que envolve liderança, gestão e pessoas. Porque pensa numa coisa, o cara às vezes tem uma formação mínima, ensino médio, beleza, tá tudo bem. É uma formação formal. Aquilo lá, como eu disse, aquilo lá é necessário, mas não é o suficiente para a gente conseguir crescer. Para a gente crescer, eu preciso aprofundar, eu preciso ser um especialista em alguma coisa. Então, um cara que às vezes ele não se aprofunda em nada, cara, ele tende a ficar fracassado, ou ele tende a o quê? Ele tende a contratar um cara de fora para suprir, um sócio. E tá tudo bem, sócio é muito bom. Eu não tenho sócio, mas eu sinto que se eu tivesse um sócio que me completasse no que eu tenho de carência, porque hoje eu sou um cara muito operação, e um cara que fosse mais da gestão, cara, ia ser muito bem-vindo. Uhum. Então eu vejo essa carência. E às vezes a gente tem um monte de gente que, voltando para a lateralidade lá, a pessoa trabalha muito tempo num lugar e ela não se qualifica naquele lugar, e ela acha que só pelo tempo que ela ficou lá e por aquela habilidade em específico que ela desenvolveu ali, já é o suficiente para ela ter um negócio. Não é. O que acontece? A gente tem um nível de fechamento de empresas absurdo no Brasil. Muito alto. Então o que acontece? As pessoas elas não se qualificam em nada, daí entra o negócio, porque eu sei que eu trabalhei lá em tal lugar, então eu sei. Aí a pessoa vai, entra, não dá certo, pum, fecha. Então o Brasil hoje em dia, as pessoas das classes sociais A e B são as classes sociais que têm um maior nível de formação. Formação acadêmica, uma pós, alguma coisa. Então, da C para baixo, não, é muito difícil a pessoa ter. Não dá valor nisso daí, não dá valor no ensino, na educação. E não necessariamente a pessoa precisa sentar dentro de uma faculdade para ela aprender. Sim. Mas tem um porém ali, né? Porque hoje em dia tem artigos, tem livros. Você fala assim, cara, qual que foi o último livro que você leu? Puta, nunca li um livro. Quantas pessoas que você pergunta, às vezes fala assim, cara, quantos livros você leu já na sua vida? Cara, não leu. E você pega uns caras como Bill Gates, Elon Musk, os caras leem 50 livros por ano. Cara, então quer dizer, eles estão onde eles estão pelo nível de qualificação que eles têm. Com certeza. Só que ninguém, hoje em dia, um empresário não dá valor nisso. A gente vê médico, vê advogado, vê, cara, muita gente aí se qualificando tecnicamente, demorando, sei lá, às vezes 10 anos, um médico com residência e tudo mais. E por que a gente, hoje em dia, não faz nada como empresário? Vamos dar um outro exemplo? A gente, às vezes, tem uma pessoa dentro da cozinha que não estudou em nada, que só fica ali fazendo ali o básico dela. Aí vem uma nutricionista que estudou, que não sei o que, ela fala, ó, faz isso. Eu não, cara... Então você é tão orgulhoso assim que a pessoa que vem, que se qualificou e tudo mais, te dá uma instrução e você não é capaz de aceitar, de escutar, de obedecer, cara, é o nível de consciência. É o nível de consciência da pessoa, entendeu? Então quando você pega esses exemplos, você fala assim, cara, é muito complicado, porque o que muda o jogo é a educação. Eu estava falando contigo antes também que eu gosto muito do exemplo do Rick Chester. Cara, o Rick Chester é um cara... órfão, negro, pobre, na favela, que tinha tudo para estar morto ou para estar preso dentro das circunstâncias das quais ele viveu até os 40 anos dele. E, cara, ele mudou a vida por quê? Por causa da educação. Então, as pessoas elas não têm essa percepção que a educação muda o jogo. Tanto que se você for pegar a lista da Forbes dos bilionários,
praticamente 85% tem formação acadêmica. E ainda tem um detalhe ainda, né? A formação acadêmica, não desmerecendo, mas, cara, não é na Unip, não é nem em Anguera. É em Harvard, é em Stanford, é em Cambridge, enfim. Os melhores estão nos melhores, sempre. Então, quer dizer, estar nos melhores lugares vai puxar as melhores pessoas. Uma coisa vai puxar a outra. E as pessoas hoje em dia, dentro do nosso segmento, não têm essa percepção. Eu não tinha essa percepção. Eu não olhava para mim, eu não olhava para o meu negócio. Eu só achava que trabalhar. Ia gerar o que você precisasse. Não ia. Não ia. Então você acha que a virada foi a educação? Totalmente, cara, totalmente. A educação e ambiente. Eu tenho uma analogia, né? Cara, é como se educação fosse tivesse numa prateleira com 51% de peso e ambiente com 49%. Então, por mais que o ambiente tenha um peso gigantesco, cara, eu acho que você não estudar, sentar a bunda, uma hora ele limita o seu repertório, né? A educação prediz, porque assim, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara muito educado, você tem uma base familiar muito boa. Você é um cara que, do que eu te conheço, você consegue ir do lixo ao luxo. Se eu te convidar para ir dentro de uma favela, para tomar um café, num copinho de plástico, lá no mais simples possível, você vai saber se portar, ser um cara educado, você sabe analisar as coisas, você sabe fazer uma leitura intelectual, você é um cara inteligente. Agora, se você também for convidado para ir num lugar top, lá no palácio, cara, tomar um café numa xícara da Tânia Bulhões, independente do que for, cara, também vai saber se portar. A sua educação prediz o ambiente que você vai estar. Só que as pessoas imaginam que não, só por eu estar no ambiente eu já vou me transformar. Não, não é assim. O ambiente ajuda muito, ele impulsiona muito, mas a educação prediz. E as pessoas não veem valor em educação. Entendeu? Então acho que assim, a educação é o que mudou a minha vida, eu consegui enxergar isso daí e consegui aplicar na minha vida. Eu comecei a fazer essa mudança no lado da inteligência emocional e, cara, hoje em dia eu não paro. Então assim, eu acho que à medida que as pessoas começam a se qualificar, os resultados do negócio são só uma consequência. Eu tenho certeza disso e assim como eu gosto muito de investir em educação, você também, né? A gente estava conversando ali fora de que mesmo estação nesse patamar que tá, você está fazendo novos investimentos a todo tempo e é quase que um custo fixo, né? Da sua planilha ali, investimento em educação, porque não pode parar, né? A gente está sempre precisando, os patamares que a gente está chegando exigem de nós competências que a gente não tem ainda. Sem dúvida. Né? Eu falo para os meus colaboradores, cara, eu tenho que daqui 10 anos, se a gente tiver 100 lojas, se essas 100 lojas caíssem na nossa mão hoje, quanto tempo eu te duraria nesse cargo, né? Eu acho que eu duraria 5 minutos, velho, porque eu não sou gestor de 100 lojas. Mas o que eu vou fazer nessa trajetória que vai me capacitar para ser um, né? Sim. Então esse que é o ponto. Se eu quero chegar lá, eu sei onde eu quero chegar nisso, tá bom? Quais competências eu vou precisar quando eu estiver lá? Essa. Com quem que eu vou aprender? Com esse cara. Depois essa vai me dar esse desafio, eu faço com isso. E vou investindo pra chegar lá. Porque se eu só deixar o tempo passar, talvez eu chegue lá e quebre a cara, né? Quebre a cara. Porque eu não tenho condição de gerir aquilo. Então eu tenho certeza que o que você imagina para estação, você não tem condição de gerir com o Adriano de 2026, né? Totalmente. Então, por isso que você está investindo um monte de gente. Ó, o iFood. É o iFood. Não, esse aqui é o telefone. O meu toque, cara, é até legal isso daqui, porque o meu toque é o toque do iFood. Uma neuroassociação, o que é isso? Aqui não foi combinado, hein? Não mesmo. Uma neuroassociação, cara, porque assim, é um momento de prazer de ver uma venda. É um tesão. Eu adoro escutar a venda. Então eu falei, cara, que meu celular toque direto, porque daí é uma venda entrando. Se fosse pedido de verdade, já tava tocando muitas vezes. Não é, telefone tocou só uma. Tocou uma vez só, cara, mas é uma neuroassociação, cara, é legal. Cara, mas é isso, eu tenho certeza que você tá se capacitando para chegar onde você quer chegar, e aí eu quero entrar nesse papo. Você já viu que a expansão, a escala do Estação vai ser em delivery, né? Salão não pretende abrir novas, vai ficar só com Vila Industrial. Como que tá o seu plano de futuro pro Estação? O que você puder contar, né? Sim. Cara, hoje em dia eu ainda penso em focar no salão, no delivery. Não penso em focar no salão, mas por complexidade mesmo, né? Então o cardápio do delivery acaba sendo um pouco mais enxuto, mais previsível, ele é menos trabalhoso do que o salão. O salão tem
necessita de uma mão de obra um pouco mais qualificada, investe um pouco mais de tempo, treinamento e tudo mais. Então, para implantar muito mais complexo, né? Um pouco mais complexo. Em contrapartida, o salão te traz mais autoridade para o delivery. Então, quer dizer, uma coisa acaba puxando a outra, né? Mas, inicialmente, não. O foco é o delivery. E, cara, a ideia nossa hoje em dia é crescer a ponto da gente se tornar, nos próximos 5 anos, a maior rede de comida brasileira do estado de São Paulo, pelo menos. Então, assim, cara, onde você quer estar? Cara, a gente quer estar com pelo menos 25 operações nos próximos 5 anos. 25. Ah, 25 já é a maior? 25 já é maior? Cara, no volume que a gente faz vai ser. Ah, sim. Porque não só em número de lojas, mas entendeu? volume. Porque tem gente que tem mais operações, mas com essa quantidade é difícil. Então, tem algumas marcas, por exemplo, o cara tem uma capilaridade maior, tem, sei lá, 150, 200 operações. Só que o volume é muito menor. Então, quer dizer, o que a gente às vezes faz numa loja, o cara faz 1/6 daquilo. Entendi. 1/5. Então, 20%. a proporção, de acordo com... O cara tem que abrir 5 para você abrir pra dar uma. Tem um cara ali de Pouso Alegre ali que ele tem uma rede de parmegianas. Ele tá fazendo esse comparativo. Até tá no pessoal lá da Cheirinho Bom também. Cara, são 5 operações do cara para fazer uma das nossas. Então eu falei, putz, cara, então... Mas é proporcional o investimento? Ele também investe 5 vezes menos? No que? Para abrir uma loja? Não. Talvez investe a mesma coisa. Você entendeu? Então, vale a pena, cara. Então, eu vejo que a Estação tem muito mercado para crescer, a marca é legal, a marca é forte, e eu acho que o propósito por trás que eu gosto muito, que é desenvolver também um pouco dessa questão de pessoas, cara, é uma coisa que me move muito. Então, hoje em dia, até por uma vontade não, uma necessidade, cara, desenvolver pessoas acabou sendo um pilar central para esse crescimento e desenvolvimento. Então, hoje em dia, o que eu estou procurando fazer mais é investir o meu tempo em me qualificar para que eu consiga qualificar a minha equipe. E assim também, se for vir um franqueado, enfim, cara, também ter um negócio cada vez mais inteligente, mais estruturado, enfim. Essa ideia um pouco também. Hoje uma Dark sua, para ela bater break-even, você tem que fazer quantos pedidos, mais ou menos? Em torno de 6 mil. 6 mil. Dá no dia o quê? Uns 200. 200 por dia. E isso pra você hoje é super factível. Super factível. 200 por dia seria hoje a sua pior operação, talvez, né? Sim. Das 3 que você tem, todas fazem bem mais, né? Não, a terceira tá fazendo em torno de 250. Que é a da loja 3 Ouro Verde. Depois que entrou a 99, ela caiu ali. A gente chegou a fazer, a gente chegou a fazer ali 150, 160 pedidos ali em janeiro. Aí, cara, foi um período meio ruim ali. A 99 acho que entrou mais forte em dezembro e janeiro. E eles acabaram crescendo e abocanharam muito por causa do mercado ali. O público ali é muito voltado para esse consumo mais baixo e tudo mais. E a 99 atacou diretamente ali. Então eles meio que estrangularam ali algumas coisas. Então acabou pegando. Aí depois a gente fez algumas estratégias, colocamos umas marmitas um pouco mais para atingir aquele público. E aí começou a dar uma boa melhorada, cara. Cara, e dito isso que você falou de futuro, de ser a maior rede de comida brasileira do estado, né? Pelo menos. Pelo menos, a princípio, né? Em 5 anos, dá 2031. O que você vê de fraqueza sua que você precisa melhorar nesses 5 anos? Processo? Cara, eu acho que assim, o grande desafio hoje em dia, dentro de processo e cultura. Porque a gente estava falando lá um pouco antes, cara, de nível social e de qualificação das pessoas. Quando você contrata uma pessoa de fora, por exemplo, no nível que a gente está agora, nós crescemos um pouco rápido ali, né? Então, de certa forma, quando você cresce um pouco rápido, o que acontece, cara? Você não tem tudo formado. E tá tudo bem, é natural, acontece. Progresso e ordem, né? Exatamente. Primeiro você cresce, depois você vai arrumando a casa. Dói um pouquinho fazer isso. E, teoricamente, você vai fazer o quê? Vou trazer uma pessoa mais qualificada, uma pessoa mais pronta para dentro do meu cenário. Para que ela me ajude, dentro do conhecimento que ela tenha, a estabelecer melhor os processos. Então, chega num ponto, cara, que eu vejo que é o seguinte, o desafio da cultura é você conseguir estabelecer a cultura bem, porque qualquer um que entre e não se... Isso aqui é a cultura. Então, vou contratar uma pessoa, ela pluga na cultura. Vou contratar outra, ela pluga na cultura. Vou contratar outra, ela pluga na cultura. Vou contratar esse aqui não plugou, ele já sai fora. Mas a cultura bem estabelecida, cara, quem quer, quem não quer, não se adapta, vai acabar saindo. Quando a gente não tem a cultura tão bem estabelecida ali, a gente começa a apanhar um pouco. A gente fica muito refém de pessoas e não de processos.
Então a cultura bem estabelecida acho que é um maior desafio hoje em dia nessa transição que eu tô hoje em dia. E é com base nisso daí, cara, eu fico pensando, pô, eu vou contratar uma pessoa de fora, com mais qualidade técnica e tudo mais, vou pegar uma pessoa de dentro e formar ela. E aí eu cheguei numa conclusão, não é um ou outro. Vai ter que achar um mix ali É dos os dois. Não tem como, cara. Eu tenho que trazer uma competência de fora, principalmente numa área mais técnica. Por exemplo, estou contratando gente agora para ajudar eu na parte de processos, na parte de gestão, no geral, porque é uma área que é uma fraqueza minha. Eu preciso dessa qualificação aí. E não adianta eu querer ficar olhando para isso. Porque você imagina, se eu vou gastar o meu tempo, imagina, você vai contratar uma pessoa. Pô, a pessoa é caro, pô, legal. Mas quão mais caro é eu ficar patinando, achando que eu, como proprietário, vou ter essa capacidade de fazer aquilo? Cara, eu não tenho. Eu posso estar pensando em outras coisas. Então eu tenho que pegar alguém que me faça que me supra ali, para que eu consiga desenrolar melhor, desempenhar melhor as minhas funções. Então, cara, eu quero pensar em cultura. Mas se eu pensar em cultura, quem vai gerir administrativo, financeiro, RH e compras e tudo mais? Então, são coisas diferentes que em determinado momento a gente vai ter que começar a balancear o negócio. Eu não consigo olhar para tudo, porque quem tenta equilibrar todos os pratos acaba não fazendo nada direito. Sim, e eu cheguei nesse patamar de olhar e falar, cara, eu não estou conseguindo fazer tudo da melhor forma. Então eu preciso trazer uma competência que me complete, porque hoje dentro da galera que eu não tenho essa mão de obra. Então tudo bem, a galera é mais voltada para a operação. Então eu tenho que trazer alguém de fora para justamente me complementar. Sim. E eu vejo muita gente aí que até a gente conhece, sociedades e tudo mais, que um complementa o outro. Então a gente não... Acho que assim, a gente não pode ter o orgulho ferido de falar assim, cara, eu vou trazer uma pessoa que, pô, vai me custar tanto. Não, mas, cara, qual que é o investimento que vai me dar um retorno Sim. XYZ, entendeu? Então, Com certeza. vai muito da mentalidade do empresário também. Sim. E lá em 2031, quando você chegar nesse patamar, qual que você quer que seja o seu escopo de trabalho? Onde você quer estar gastando suas horas? Cara, meu escopo de trabalho, não parei para pensar nisso, mas assim, hoje em dia eu divido meu tempo entre estratégico, o tático, vou colocar ali que acho que a maioria do tempo, então hoje eu considero que 50% do meu tempo eu passo supervisionando a galera e um pouco do operacional. Então é como se eu dividisse hoje 25, 50, 25. Então passo mais tempo no estratégico, no tático, do que no estratégico ou no operacional da coisa ali sim. A minha intenção futuramente é com certeza sair um pouco mais do operacional, mas não da operação. Cara, porque é muito gostoso estar na operação. Esse tá ali, está envolvendo, mas não que, pô, vai depender de mim para trocar uma lâmpada. Não, exatamente acaba sendo diferente. Mas assim, quanto menos... Hoje já não depende do Adriano. Então eu até brinco, falo, rapaz, se eu morrer aqui, vocês tocam o pau aí, hein? Mas o que acontece? Hoje já não depende de mim. Então eu já tenho algumas atribuições operacionais, seja na função administrativa ou na função da operação, mas que isso daí com o tempo a minha intenção é que dependa ainda menos de mim. Para que eu consiga, às vezes, supervisionar um pouco mais e, com certeza, pensar mais. A minha intenção daqui, cara, 2031, por exemplo, eu nunca tinha me feito essa pergunta, mas a intenção é que cada vez menos eu saia dessa parte aqui e eu comece cada vez mais a ser mais supervisor ou estratégico mesmo, assim, sabe? Sim, e aí você vai ter que ter pessoas fazendo o que você faz hoje, cara, que aí é na dor que a gente tá falando, né? Porque sabe que eu vejo, Lucas, às vezes, cara, o meio do campo nosso, que é a galera do tático, não tá tão bem informada por nós, e aí a gente que tá no estratégico tem que descer pro operacional para resolver coisa que a galera era para ter resolvido já. E aí você começa a infantilizar a equipe, entendeu? Por falta do quê? Por falta de treinamento. De quem que é o erro? É meu. Então, quer dizer, se eu não passei uma formação adequada para treinar minha galera, cara, a culpa é minha mesmo. Sim. Então, quer dizer, se você está gastando seu tempo descendo, é porque você foi incompetente. Eu, Adriano, não fui competente o suficiente para treinar a minha equipe para eles resolverem problemas que eu mesmo poderia estar resolvendo. Sim, com certeza. E eu acho que isso é uma lacuna no mercado. No geral, é até né? uma oportunidade para a galera que investe em educação de donos de restaurante abrir um braço de educação de colaboradores, né, velho? Porque, tipo assim... Gestores e líderes, você tá falando? Isso, porque, tipo assim, eu entendo a necessidade. Eu não tenho tempo de fazer, às vezes eu não tenho conhecimento para fazer, mas eu entendo a necessidade. Eu quero pagar para alguém treinar os meus líderes. Eu não tenho no mercado, entendeu? Não tem
um órgão, uma empresa, um instituto que fala assim, para donos de restaurante em expansão, que você fala, eu vou treinar a sua equipe para os cargos que eles precisam. Quando você estiver em 2031, você vai ter esse escopo de trabalho e você vai ter que ter 25 gerentes, porque são 25 lojas, você vai ter que ter um gerente gerenciando esses caras todos e eu vou preparar ele para você, com as competências que ele precisa. Tem empresas que fazem isso, mas não no nosso segmento. Exatamente. Eu acho que o nosso segmento de dono de restaurante ele ainda é precário em educação de equipe, né? Mas quando a gente fala de formação de liderança, a gente fala de padrão. Então, por exemplo, se você hoje em dia fosse um cara que lidasse com, cara, sei lá, com farmácia, varejo também ali e tudo mais, e você fosse um cara, um ótimo gestor de farmácia, um cara líder, e eu te convidasse para trabalhar comigo, você acha que você ia se dar bem ou se dar mal? Eu acho que eu ia gastar um maior tempo me adaptando ao segmento, mas as competências seriam as semelhantes. Exatamente. Então você se dá bem. Por quê? Porque tem padrão. O padrão mental, ele acaba sendo o mesmo. Você pode estar executando A ou B, cara, o seu padrão de raciocínio lógico acaba sendo o mesmo. Então, independente de quem está formando, o importante é estar formando. E aí eu falo para você, cara, é que eu não consigo desenhar agora, mas enfim, você pega lá numa escadinha, o cara é um júnior, aí aqui é um pleno e aqui é um sênior. Aí você contrata o cara no júnior, ele aprende, sobe mais um pouquinho no pleno, sobe mais um pouquinho, ele é um sênior. Só que acontece, você não deixa muito claro, por exemplo, como que o cara sobe do júnior para o pleno. Então vamos dar um exemplo prático. Nem aqui. as competências que cada um exige, tem que ter. Então o cara ali para ser um garçom júnior, cara, no mínimo ele tem que ter ficado, sei lá, 6 meses como comim, ele tem que ter uma habilidade mínima ali de servir ali com um alicate, sabe, umas coisas assim, mais básicas. Aí beleza, e pro cara ser um pleno? Cara, ele tem que ter tudo que o júnior tem, ter ficado pelo menos 12 meses na função de júnior, e mais um curso de sommelier, um curso de 40 horas, por exemplo, de comunicação. Pô, legal. E o sênior? Cara, o sênior tem que ter tudo que o pleno tem, ter ficado pelo menos 1 ano na função, e mais um curso, ou falar intermediário de inglês, alguma coisa nesse sentido. E aí você vai categorizando. Isso daí eu tô falando só da linha operacional. Sim. Não tô subindo pro tático. Sim. Qual que é o erro nosso? Cara, a gente vai pegar um garçom que às vezes tá mais tempo de casa, ele atende todo mundo super bem, ele é um cara que vende bem, mas, cara, qual foi a qualificação técnica dele? Nenhuma. Aí, por tempo de casa, por lateralidade, a gente sobe o cara. Aí o que acontece quando a gente sobe o cara? A gente promove a pessoa sem ter. O que eu falo porque a gente também está nesse processo de desenvolvimento. Sim, eu já cometi esse erro muitas vezes. Aí a gente pega a pessoa lá, em vez de a gente formar ela, então, cara, ó, você está no nível sênior, você já tem todas essas atribuições? Tenho. Pô, legal, agora você vai subir para o nível tático. Porque no nível operacional, a gente gasta 100% do nosso tempo executando. E no nível tático, é um exemplo, 50% executando, 50% coordenando. Então 50% eu vou olhar por cima do guarda-chuva e os outros 50% eu vou estar junto fazendo. Ok, mas eu já não estou 100% executando. Só que para isso daí, quando eu estou coordenando uma galera, eu tenho que entender do quê? De pessoas, de gestão, de liderança, minimamente. Então para eu subir de estágio, eu tenho que ter pelo menos um curso de 60 horas de formação de liderança. Eu tenho que ter alguma coisa que me desenvolva uma habilidade técnica sobre pessoas. Sim. Aí a gente não faz isso. Aí a gente pega o nosso melhor garçom, coloca ele como líder do salão, como maître ou como gerente. O que acontece? Começa a ter problema com pessoas, o cara começa a não entregar, você começa a reclamar do cara, no final das contas você olha e fala assim, puta cara, eu ganhei um mau gerente e eu ainda perdi um bom garçom. É isso aí. Mas de quem que é a culpa? Nossa! Com certeza. De não ter deixado a regra do jogo clara. Cara, você precisa disso, precisa daquilo. Então, a gente hoje em dia, cara, erra muito, a gente peca muito nisso daí, nessa formação, nessa trilha e tudo mais. E as pessoas também não têm consciência dessa necessidade. E aí entra no outro caso, cara. As pessoas, Lucas, quando a gente gasta muito, investe muito com a equipe e a gente banca muito eles não dão valor. Cara, eles têm que pagar um pouco. Eu vou dar um exemplo para nós aqui, tá?
vamos dizer que a gente tivesse na função da nossa equipe, ou se nós estivéssemos numa multinacional, isso acontece corriqueiramente. Cara, você quer subir e tal, para você subir você tem que ter aquele curso. Como que você vai fazer, filhão? Não sei, cara. Vai atrás. É requisito mínimo. É exigência mínima você ter essa qualificação. Senão você não sobe. Ah, mas a empresa vai pagar para mim? Claro que não. Se a empresa, então vamos supor, eu chego para uma fulano de tal lá e falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, então, eu vou investir tudo que eu posso em você. Vai custar 30 mil reais a sua formação. Mas só que se uma hora sair daqui, você me devolve tudo. O dinheiro, né? Você acha que alguém vai querer aceitar? Provavelmente não. Só que o conhecimento vai embora junto com a pessoa. Teoricamente, pela nossa lógica hoje em dia, eu falo, cara, eu acho que eu toparia o desafio sim, viu? Você tá querendo investir em mim. Você quer que eu devolva depois? Seu conhecimento vai ficar comigo. Cara, faz sentido sim, viu? Então, quer dizer, quem está disposto a pagar esse preço? Então, num nível de consciência ali, se não tem uma dor, e quantas vezes você escuta, por que os caras cobram muito caro de mentoria, disso, daquilo? Porque se cobra barato, as pessoas não dão valor. Sim, é isso mesmo. Você já viu uma história do Eduardo Costa, quando ele começou? Não. O Eduardo Costa, cantor, quando ele começou imitando Zezé de Camargo e tudo mais, e aí começou a gravar parece que um fita cassete pirata e não sei o quê, e aí caiu um assessor lá que ia fazer um comício. E o cara gostou muito. Falou, cara, que legal, não sei o que e tal. Vamos chamar esse cara aí, vamos. Aí entraram em contato com o Eduardo Costa. Cara, ele nunca tinha cobrado um centavo pra fazer o show. Ele só gravava e tudo mais, sabe? Tipo, coisa de bar, assim. Aí o cara gostou muito. E ele, nossa, fui convidado pro comício e tal, Aí, pô, queria saber quanto que você cobra do show. Aí falou assim, cara, um amigo, eu não lembro se foi amigo, enfim. Cara, eu não cobro, vou fazer o comício lá, todo mundo vai estar me olhando, eu vou cobrar nada. Não, cara, você tem que cobrar. Se você não cobrar, eles não vão dar valor no seu show. E muito possivelmente nem vai querer te contratar de novo. Tá bom. Aí ele chegou lá pros caras. Aí, tudo bem, Eduardo? Quanto você cobra pro show? Eu falei, cara, quanto que vocês podem me pagar aí pra eu ver na minha agenda aqui e ver a disponibilidade? Aí ele falou um valor lá, tipo, 10 mil reais. Cara, a gente pode pagar 10 mil reais. Aí ele falou assim, que o coração dele começou a palpitar, ele falou que ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dele. Ele falou assim, rapaz, olha, geralmente não é o que eu cobro, mas eu acho que eu vou abrir uma exceção para vocês. É engraçado, né? Mas é uma analogia que a gente traz pensando em se valorizar. Sim. Você entendeu? Então, quando a gente dá alguma coisa para o nosso colaborador em si, tem que haver uma troca. Tem que haver uma troca. Sim. E tem muita gente também que fala assim, mas a empresa não deve investir? Claro que deve, porque se a gente não investir é caro também. Porque quanto custa uma pessoa que às vezes está ali num período mais ignorante, não gosto de usar essa palavra, mas assim, uma pessoa que está ali com a gente um tempo sem a qualificação, quanto que custa daí pra gente? Então, quer dizer, investir custa caro, mas não investir também custa caro, né? E as pessoas às vezes não têm essa percepção. Por quê? Trazendo para o lado do empresariado, o empresário muitas das vezes não investe nem nele. Por que eu vou investir no outro? Não tem esse nível de consciência, né? De forma alguma. Então eu não vou investir no outro, coisa que eu não faço nem para mim. E aí, eu vejo muito um negócio que você faz muito, eu também, é conscientizar a equipe de que crescer com a gente, com você no Estação, comigo no Tanks, é uma oportunidade. Porque assim, pro nível de consciência deles, o background deles, o contexto de onde eles vieram, no que eles são bons, se eles saírem do Estação, saírem do Tanks, vão ser bons em qualquer lugar. Vão ser bons em qualquer lugar, mas para ganhar a mesma coisa. Entendeu? Eles vão trocar figurinha de salário. Não é essa troca de lugar que vai saltar e mudar eles de vida. Entendeu? Então, assim, o que eu falo para eles? Se não for comigo, que você se apegue a um empreendedor que você confia, que você se dá bem e cresça com ele, porque isso vai fazer você mudar de vida. Você sair do Estação e ir pro Tanks, sair do Tanks e pro Zuca, sair do Zuca e pro Chiles, você vai, no seu cargo, os preços são meio tabelados. Entendeu? Você vai ganhar pouca coisa de diferença, às vezes um benefício a mais, não é isso que vai fazer você mudar de vida. O que vai fazer você mudar de vida é você pagar o preço naquele lugar, crescer como pessoa, que o restaurante crescer. Tem muitos restaurantes que não quer crescer, né? Aí não gera oportunidade mesmo para quem tá lá. Mas se apega ao empreendedor que nem você, que você tem o plano, 25 lojas, eu tenho o plano, vou expandir o Tanks, vai gerar oportunidade para você. Então,
é mais custoso, você vai ter que sair da zona de conforto, mas é a oportunidade que você tem de mudar de patamar, entendeu? Porque trocar, sair daqui e pro vizinho, você vai ser chapeiro igual, você vai ser garçom igual, você vai ser gerente igual, entendeu? Então, assim, talvez você pode sair daqui de garçom para ser gerente lá, aí você dá um salto de salário, mas isso vai fazer você mudar de vida, entendeu? Posso dar um exemplo? Deve. E um confrontamento. E como que eu cresço mesmo num lugar que não cresce? Essa é boa. Vamos dar um exemplo nosso aqui, do nosso dia a dia? Uhum. O Lucas, da Zuca. O Taires. É Taires, né? O Thiago, o pizzaiolo dele? Isso. Taires, né? O arroba dele é Taires, né? Thiago, acho que é Thiago Aires. Thiago, muito provavelmente o Thiago ganha mais que os outros. E nem é justo se ele ganhar menos. Porque ele apresenta mais. Ele se entrega mais. Ele faz coisa que talvez outros não façam. Tem um outro caso que chama o Repositor. Cara, é um menino que viralizou em rede social, no TikTok. Ele é repositor de mercado, repositor de gôndola. Quando que um repositor de gôndola ele pode ser visto? Cara, esse menino aí, o que ele fez? Ele começou a tratar as coisas como se fosse uma obra de arte. Então o sabão em pó, cara, ele colocava tudo alinhadinho assim, ó, deitadinho. Aí ele falou, cara, o negócio viralizou. De 18 anos. Aí foi jornal, fazer entrevista no mercado, matéria, notícia, não sei o quê. Cara, você acha que o mercado vendeu mais? Você acha justo o menino ganhar igual aos outros? Por mais que o mercado seja ruim, ele se destacou. Então, quando a gente fala que a gente está num lugar e o lugar não tem oportunidade de crescer, cara, eu acho que a pessoa em si tem que ter a consciência de falar assim, será que eu estou fazendo também o meu melhor? Porque muitas das vezes as pessoas, elas condicionam tudo ao lugar, tudo à pessoa, tudo à empresa, tudo ao espírito. Puta, é Deus, não, se deu errado é coisa do capeta, se deu certo, se ainda não aconteceu, é porque Deus também não quis assim. Então sempre é o lado espiritual, ou é a empresa, mas nunca sou eu. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que dentro da posição que eu faço, será que tem alguém fazendo algo que eu não saiba? Ou será que tem alguém já que eu já sei que está fazendo algo animal? Se eu fosse um pizzaiolo, eu olho aquele menino e falo, cara, eu dei um exemplo dele para os meus cozinheiros. Falei, seus filhos de uma mãe, não é para vocês ficar com o celular, mas se vocês me pedirem, a gente dá um jeitinho ali para vocês fazerem igual o menino. Cara, o menino se destaca. A pizzaria do Zuca é animal, mas só que acontece, vamos ser sinceros, se ela fosse a pior pizzaria, o menino tá se destacando. Sim. Com certeza alguém ia vir e falar, cara, esse cara aqui, ó, deixa eu tirar ele de lá. Então, nem sempre a gente precisa de que o lugar esteja crescendo para que a gente cresça também. Isso daí é trazer pra gente, jogar no peito e a gente falar assim, cara, é com a gente. Entendeu? É aquela máxima que você trabalha pra você comigo, né? Você não trabalha pra mim. Exatamente. Tudo que você está fazendo é para o seu crescimento, para o seu resultado próprio, para o seu aprendizado. O que você fez no Fritz te ajudou, o que você fez no Divino Fogão te ajudou e informou quem você é hoje. Sem dúvida. Então, você trabalhou para você, com eles, né? Isso é um princípio que é difícil, é fácil entender, mas é difícil a pessoa implantar na cabeça dela, sabe? Então, eu tenho tentado fazer isso bastante e, cara, graças a Deus, eles têm começado a entender que tudo que eles fazem a mais não é eu que tô ganhando, é ele que tá ganhando naquilo, entendeu? Então, acho que faz todo sentido isso que você tá falando. E teve uma vez que eu tava no Atacadão, foi um pouco antes da pandemia, e aí tava tendo uma treta, cara, bem no caixa ali assim. E, cara, eu tava roupa normal, não tava com uniforme, nada, mas eu tava lá no Atacadão, a treta começou a acontecer e eu fui ali pra separar. E aí o cara começou a xingar eu, falou, pô, sai daqui, você não tem nada a ver com isso, não sei o quê. Eu falei, beleza. Cara, eu só deixei os caras ali discutindo, porque um tinha passado na frente do outro, não sei o quê. E eu falei, pô, para de brigar vocês dois aqui, cara, deixa o cara passar com muita pressa, deixa o cara passar aqui, tá tudo bem, não sei o quê. Fui intervir numa coisa que nem era minha também, né? Fui meter o bedelho lá, nem devia ter ido, mas tudo bem. Mas eu fui fazer uma coisa ali que eu olhei e falei, cara, uma coisa tão tosca, cara, tão boba, dois caras grandes ali, cara. Aí a moça do caixa virou e falou assim, você não é o cara lá do Campineiro? Eu falei, sou. Puta, legal, eu conheço lá, não sei o que e tal. Aí depois me veio na cabeça, eu falei, cara, nós somos vistos a todo momento por quem a gente até nem conhece, nem sabe que tá vendo a gente. Cara, a menina tá ali. Se eu fosse um cara Zé Ruela, começasse a brigar ou eu discutir com alguém,
aquela menina que já era cliente nossa, ela falou assim, nossa, o cara lá do Campineiro brigando numa fila de mercado, que Zé Ruela que ele é. Sim, com certeza. Então, quer dizer, eu estava sendo visto, nem sabia que estava sendo visto. E, de certa forma, quanta gente que hoje em dia é assim, que é essa alienação, cara, porque eu bato mais uma vez, é nível de consciência. Nível de consciência muito baixo, cara. Sim. Muito baixo. Cara, e nessa trajetória sua, teve um dia marcante seu de feliz? De feliz, Você cara? fala assim, cara, foi embora, foi dormir, falando, mano, que negócio massa, tô feliz, tô grato, tamo no caminho. Teve um que marcou muito você assim? Cara, todo dia pra mim é um dia muito feliz, assim, cara, mas parando pra pensar um dia muito alegre ali, muito feliz ali, Cara, você me pegou agora, hein? Aí que teve diversos momentos ali, sabe, Lucas? Eu não consigo elencar um que fala assim, que esse aqui foi o primordial ali, assim. Desde a inauguração foi um dia muito feliz, a inauguração do Espaço Novo foi um dia muito feliz, quando bateu 500 pedidos a primeira vez foi muito feliz. São vários momentos que eu tive. Inauguração das lojas, né? Eu acho que assim, momentos de alegria, né? Feliz eu sou todo dia. Todo dia eu sou feliz com o meu negócio. Graças a Deus por isso. Mas acho que momento de alegria, de euforia, uma coisa extrema assim, eu tive diversos momentos. Quando a gente entrou no comida de boteco, quando nós ficamos em segundo lugar no comida de boteco. Eu tenho um que você me contou, que a gente nem falou isso antes, né? É o do Dia dos Pais. Ah, quando fez Você fez os vídeos dos pra filhos, galera, né? É um dia de muita alegria, porque, cara, poder proporcionar aquilo lá pra galera. Então, assim, mas são diversos momentos, assim, sabe? Mas eu não vejo, assim, como elencar um. Sim. Porque são muitos mesmo, cara. Que bom, isso é um muitos, bom assim, sinal. E triste? Triste, cara? Puta, cara. Eu tenho um momento muito legal, assim, de alegria. Foi em 2016, quando o meu pai foi lá no Estação um dia, e foi o dia que ele conseguiu ver o Estação cheio, com fila de espera e tudo mais. Esse dia foi um dia muito feliz pra mim, porque o meu pai até então, meu pai sempre me ligava. E aí, como é que foi? Não sei o quê. Só que ele nunca tinha vivenciado. Até o fim da vida ele ficou em Amparo. Ficou em Amparo. Só que ele vinha pra cá sempre. Uhum. Só que ele nunca tinha vivido um dia de movimento. E aí, nesse dia, cara, tava frio, foi na época do inverno. A gente tava com o buffet de caldos, tava com muita reserva. E nesse dia aí, cara, ele viu a estação cheio, mas cheio mesmo, cheio, com fila de espera. Aí tinha um cara que eu conheci, que era o Gil, que ele era gerente do DEC lá em Souzas, lá. E o Gil, cara, tinha feito uma reserva lá na estação. Meu pai pegou amizade também, conversou, ficava na mesa ali com ele e tudo mais. Nesse dia foi um dia muito feliz, cara, porque assim, meu pai, um dia muito alegre, meu pai viu a estação cheia. E ele nunca tinha visto estação cheia, daquele jeito, nunca tinha visto. Então, sabe quando eu senti que pela alegria dele de ver e falar assim, cara, porra, deu certo. E tem uma história que eu conto muito, que meu pai ligava muito pra mim e falava, e aí, como é que foi o movimento ontem? Eu falei, cara, ontem foi foda, pai, ontem choveu, foi uma bosta. Não fala assim, pô. Não, é verdade, pá, a chuva atrapalhou pra caramba. Não, chuva é bênção, Já te contei a história? Já. Pode contar pra galera. Chuva é bênção, chuva é vida e não sei o quê. Eu falava, não, mas pai, a chuva atrapalhou, a gente tinha as mesas na calçada, não sei o quê. Não, cara, mas não fala assim da chuva. Meu pai era da roça, né? Então ele cresceu com isso daí. Então ele falava assim que a chuva era a bênção, que a chuva era a vida, que a plantação precisava da chuva e não sei o quê. Mas tudo bem. E eu sempre, cara, reclamando. O dia que meu pai faleceu, tava um dia bonito. E aí, cara, o enterro do meu pai ia ser às 5 da tarde. Era mais ou menos 1h30, 2 horas. Entre 1 e 2 horas ali, começou a fechar o tempo, começou a chover. E chuva que Deus mandava ali, cara. Era umas 4h30, assim, e a Karina falou, amor, como que a gente vai enterrar seu pai com essa chuva? Eu falei, vai de guarda-chuva, não tem o que fazer, né, cara? Aí, beleza. Aí fomos ali, fechamos o caixão do meu pai, ele tinha parado de chover. Aí parou de chover. Então, umas 5 horas, 5h10 ali, não sei, parou de chover. Nós subimos com o corpo do meu pai, enterramos o corpo do meu pai, e a hora que a gente estava saindo do cemitério, voltou a chover. E eu não tinha tido essa percepção no dia. Mas uma semana depois, quando foi a missa de 7º dia, meu irmão fez um texto. E nesse texto, meu irmão relata esse fato da chuva. Eu falei, cara, é verdade. A gente estava descendo, saindo do cemitério e voltou a chover. Então, quer dizer, nesse texto, meu irmão, ele retrata muito bem que quem meu pai sempre respeitou ele naquele momento, uma trégua ali, justamente pra gente fazer o enterro do meu pai. Cara, depois desse dia eu nunca mais reclamei de chuva. E engraçado que hoje os melhores dias nossos de movimento até pro salão são com chuva.
Olha só. Doido, né, cara? Pô, Mas é a percepção muito nossa também, impactante. né? Então, de agradecer e ser grato a todo momento, independente da circunstância, né? E teve um dia triste nessa trajetória, onde você voltou pra casa querendo desistir, que você falou, cara, tá tudo errado. Tem uns que eu brinco com a Rose que dá vontade. A Rose, olha lá, hein, Rose. É nada, cara, mas assim, de vontade de largar. Eu acho que assim, todo falar que a gente não tem alguns momentos ali de tristeza ali, acho que a gente tem, né? Você vai, a primeira ação trabalhista, você nunca vai esquecer, chega uma cartinha lá, você fica puto, mas depois você vai entendendo as coisas de uma forma mais madura, então não acaba sendo uma dor. Então eu vejo que as coisas que hoje acontecem com a gente, por mais duras que aconteçam, por mais duras que elas sejam, elas são muito mais no aspecto de evolução do que de dor, assim. Então, tem uma dor que você fala assim, cara, isso daí foi uma dor. Cara, a pandemia foi uma dor. Cara, a gente cresceu pra caramba. Como é que eu vou falar que a pandemia foi uma dor? Sim. A greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo é uma dor. O feriado do carnaval foi ruim. Cara, mas tudo que tem de problema ali, você acaba tendo pelo menos algum insight para você tentar fazer de alguma forma diferente numa próxima oportunidade. Então, eu não vejo como o problema é ter problema. Sim. O problema é a gente não fazer nada quando tem como você reage a ele, né? Um problema, cara. Então, assim, cara, não tenho lembrança de um momento que tenha me deixado tão ruim, mas acho que nessa questão de ação trabalhista lá atrás, mexia mais comigo, porque o meu emocional também não estava tão preparado. Hoje eu já sou mais acostumado a dormir no barulho, então não tenho tanto problema com isso daí, não. Vambora. E o que mais vende hoje, estação? Delivery? Cara, não pode falar, né? Vai que a concorrência escuta, né? Já tá a cidade inteira vendendo frango à milanesa, arroz, feijão e batata chips, né, cara? E parmegiana de frango também, que são dois que vendem bem. Pratos aí que vendem bem, acho que não só no nosso cenário, mas a gente acabou reformulando. Cara, é engraçado que a estação de 2024 pra cá fez uma escola de batata chips. Todo mundo com chips agora. Todo mundo com chips. Sabe que um dia eu tava comendo lá? Já te contei essa história, né? Aí tava comendo presencial nas mesas da calçada, e aí uma família atrás falou assim, mas essa batatinha de quermesse que eles servem aqui? É verdade. Aí eu falei, nossa, velho, dando a vida pra fazer essa batata chips, nossa, e a galera chama de batata de quermesse. Mas é uma coisa. Não, mas pro delivery é muito bom, né? Muito, cara. E quando nós começamos a fazer, o bar do Alemão só que fazia. Então não tinha muito lugar que fazia batata chips. Já que eu gosto da gordinha deles lá também. Você gosta? Eu gosto, eu peço sempre a gordinha, não peço chips não lá. Eu peço gominho lá, né? Gominho, E eu já gosto muito das chips dos caras, cara. Os caras são muito bons o que eles fazem. E no presencial? Cara, presencial hoje em dia é uma das coisas que mais sai a barrinha de cereal, que é a entradinha ali, que é animal. E de prato, que tem saído muito além do escondidinho, que é um dos clássicos nossos, é a picanha com aligô. Picanha com aligô. Prato viral de internet, né? Prato viral, e cara, eu tinha muito preconceito. Queijo com picanha, será que fica bom? Cara, e fica muito bom. Muito bom, cara. É mais batata do que queijo, né? O nosso é feito com mandioca. Com mandioca. A gente faz com mandioca, eu não faço purê com a batata, ele tem um pouco mais além do sabor, que é diferente, e eu gosto muito mais, ele dá um pouco mais de elasticidade. Então tem o puxa, né? Boa, então picanha com aligô e o seu preferido? Cara, meu preferido são vários, cara, mas assim, picanha com aligô eu gosto bastante, escondidinho é animal, cara, eu gosto de costela é o meu preferido. A fraldinha na crosta de alho também é muito gostoso. Então, puta de um prato diferente também. Cara, a crosta de alho com parmesão ali. Delícia, cara, muito bom. E vamos lançar uma picanha na manteiga agora, né? Vamos lançar. Cara, a gente tá com um menu aí em teste novo. Ontem eu fiz uma ideia do bolo. Não é bolo Matilde, né? Vai chamar bolo Mateus, na verdade. Né? Porque o brigadeiro é receita do Mateus. Aliás, o brigadeiro que o Mateus faz, cara, não tem mais gostoso. Olha só. Então eu peguei dessa ideia, trouxe o Wilson pra cá pra gente fazer um bolo. Aí ele que deu a ideia, o bolo Mateus, foi puta animal, vambora. Legal. Então a ideia é isso daí, então vai fazer o bolo Mateus, vai ter um queijo brie dentro do pão italiano, tem a picanha na manteiga. Na verdade, eu não quero a picanha, eu quero o chouriço. E até o wagyu eu vou colocar ali. Pô, legal, tá subindo a sofisticação. O wagyu é uma estratégia, mas eu não vou falar aqui não. Tá bom. Depois eu conto pra você o porquê. Beleza. Cara, Adriano, e referências, velho? Pode ser quem que você admira, quem que construiu quem você é hoje, assim. Pode ser gente que já foi, imagino que seu pai seja uma.
mas gente que ainda está aqui, figura pública, gente do nosso meio, quem que hoje são pessoas que você gosta de estar junto, modela, e eu sei algumas, né, mas queria ouvir de vocês se tem outras. Cara, duas pessoas que eu tenho muito prazer, assim, de estar ao meu lado. Minha esposa, em determinados momentos, cara, por mais que ela não esteja junto comigo, ela me dá paz para tomar a decisão. Então, até, né, você sabe algumas coisas, enfim, mas tinha coisa que não tinha paz. E conversando com a Karina, ela me traz muita paz. E em alguns momentos, eu nunca tomei tantas decisões baseadas nas nossas conversas com tamanha clareza e com tamanha paz como em outros momentos. Então, o fato de eu ter ela ali como... Cara, até na Bíblia, o João fala também, né, cara, que pô, quando você não tem dúvida, conversa com a sua mulher, que é como se fosse o Espírito Santo dentro da tua casa. E é verdade, cara, a Karina me traz muita paz, viu, Lucas? Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter ela aí do meu lado e ela é em alguns momentos, uma mentora para mim também. Temos, hoje em dia, um acesso a muita gente, cara. Então, seria até um pouco desleal eu falar de um e esquecer de outro. Mas uma outra pessoa que sobe muito minha régua é você, cara. A gente já conversou disso daí também, porque acho que um acaba, né, puxando o outro, o nível de amizade que a gente tem. Mas ver a evolução de alguém que está próximo da gente nos instiga a ser melhor. Então, a todo momento que você vem, que você fala uma conquista, que você fala alguma coisa, que você fala uma vitória em si, cara, é animal. Porque eu olho de cara e falo assim, cara, eu não quero só também estar batendo palma. O que eu posso fazer também para estar junto, estar crescendo junto de alguma forma? Não é uma competição, mas equiparando, é como se fosse uma coisa saudável. Sim. Mas, cara, é muito bom ver isso. Porque a gente tem uma pessoa próxima que está subindo a nossa régua a todo momento, faz a gente sair dessa zona de conforto e, cara, é muito bom isso daí. Então eu te colocaria nesse papel também, cara, fundamental. É recíproco, você sabe. E, cara, uma outra pessoa ali que eu gosto, trazendo um aspecto muito geral ali, cara, é o Flávio Augusto. Cara, Flávio Augusto é inquestionável, né? Não tem muito o que falar dele. Flávio, tem diversos exemplos ali no aspecto mais conhecido, né? O Flávio, Rick Chester, que eu tinha falado bastante do Rick, o Lázaro Carmo, enfim, e, cara, e da galera que tá junto, assim, do nosso meio ali, cara, pô, João, né? O João Barcelos, o Felipe do Manapoque, é um cara, muitas das vezes das quais eu tinha dúvida, eu ligava pro Felipe. Então ele também é um cara que, aliás, vamos trazer aqui, cara. Bom pra trazer e bom pra aparecer mais na internet, né, velho? Ele é palestrado muito agora. Tem muito insight, muito conhecimento pra trazer e aparece pouco. Vou provocar ele. Com certeza, cara. Ele também é um cara que é uma referência aí também. Então, é bom que quando você tem bastante referência, você fica bem equiparado ali, né? Então, não fica só preso e refém de uma pessoa só, né? E é bom ser o menos esperto, né, da mesa. Cara, é bom ser o esperto para servir e ensinar, né? Mas é sempre bom estar nesse lugar, mas você tem que estar num lugar que você se sente provocado, fala, mano, existe esse tipo de gente. Você sabe, ser, né? Falando de qualificação, até pegando esse gancho que você está falando, tem muita gente que às vezes tem um nível de autoconfiança muito baixo, empreendedor, e que o cara tem medo de estar numa mesa dessa. Que nem eu, né? Tava lá com os caras lá e tal. O cara tem medo, porque ele não se sente capaz, ele não se sente qualificado, ele não se sente com resultados suficientes para ele estar naquela mesa. Sim. Então, quando você tem um nível de autoconfiança um pouco maior, o que acontece? Você se sente mais seguro, lógico, cara, com humildade. Mas você sabe que você vai estar numa mesa não para ser interesseiro, para ser interessante. Sim. Porque você sabe do seu potencial, você sabe da sua educação, você sabe do seu ensino, você sabe o que você qualificou, o que você desenvolveu, tudo que você fez para estar lá. Então você fala assim, cara, por mais que os caras estejam aqui, você não está olhando eles assim, você está olhando eles assim. Então, cara, isso é muito bom. Você poder estar num ambiente do qual, independente das pessoas estarem num patamar acima do seu, você conseguir olhar eles e olhar como se fosse, cara, numa crescente mesmo, entendeu? Só que às vezes as pessoas, por falta de... Eu bato muito nessa tecla de nível de consciência, por nível de qualificação técnica e tudo mais, se sentem inferiores. Cara, quantos empresários que se sentem pequenos hoje em dia? É isso. E transforma esse sentimento em paralisação, né? Totalmente, em orgulho, cara. E não em coisas de inspiração, de modelo, né? Eu lembro quando a gente foi no Xerimbom esses dias, né? E a gente teve a oportunidade de levar a galera da Move, até entrando no assunto da Move. E muitas pessoas que eu levei nunca tinham
vivenciado com alguém daquele tamanho. Falando de avião, falando de carro de luxo, falando de os acessos que ele tem. Então foi um impacto, independente de que o dia foi muito bom, o conteúdo foi muito bom, o impacto de estar num lugar que tinha um empresário de food desse tamanho, aquilo foi muito impactante para muitos ali, sabe? Tipo assim, existe isso? O impacto tipo assim, cultural, né? É muito grande. É isso, é muito. Tipo, ele não precisou fazer muito, sabe? Ele contou da vida dele. Tipo assim. Vamos dar um outro exemplo? Quando nós fomos para Lisboa com o João Barcelos, Sim. cara, tem muita gente que nunca tinha não tinha passaporte, que nunca tinha feito uma viagem nem para dentro do Brasil, quem dirá fora. Sim. Então, quer dizer, dentro daquele grupo que nós estávamos, quantas pessoas também que já não tiveram um choque cultural tão grande que falou assim, cara, e aí dá uma perspectiva diferente para a pessoa também. Sim, e é aquilo lá, né? Depois que vê, não dá para desver, né? Então, como, né? Existe. Eu vi que existe, cara, entendeu? existe. Agora, como for chegar lá, é o que a gente vai fazer. Cara, entrando no assunto da Move, a gente está junto há mais de 2 anos já, né? Na gestão de delivery, desde a loja do Industrial, quando começou. Acho que vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos. Foi começo de ano. Maio, assim. junho. Foi maio, junho de 2024. E conta pra galera, velho, como que foi pra você, como tem sido, né? Que hoje a gente cuida das 3 lojas e pretendemos estender essa parceria por muito tempo. E o que foi o diferencial para você de tá nessa comunidade, de ter a gestão de delivery? Eu lembro que a gente já teve insights que parecem pequenos, mas que para a sua realidade foi transformador ali na logística, do tempo de entrega, né? E queria que você contasse um pouco da sua experiência nesses 2 anos aí, sabe? Cara, eu vou definir todo o nosso relacionamento numa palavra, eu vou esmiuçar ela, mas ser muito provocador. Então, nesse aspecto, comigo foi muito bom, porque você vinha e falava, cara, faz isso. Será? Cara, vamos, faz isso. Pô, faz aquilo, mexe esse ponteiro, faz isso. Então, determinadas coisas que você me falava, eu falava assim, puta, cara, faço ou não faço? Porque eu sou um pouco mais conservador ali, então eu não queria fazer certas coisas. Eu lembro um dia que a gente quis testar uma coisa e você falou, Lucas, eu vou viajar. Quando eu vou... Aí, aí enquanto eu tiver de viagem, você faz, porque eu não vou ficar olhando. Foi não, cara. Foi isso mesmo. Mas então esse estilo seu provocador, eu acho que é uma das coisas que mais mexe ponteiro. Desde que eu tenha também um pouco mais de humildade para deixar você trabalhar. Sim. Eu já contratei mentoria lá no passado, por exemplo, 2022, Rafael Costa, que foi uma das primeiras pessoas de gestão ali, que eu vejo que o trabalho não evoluiu tanto, mas por causa de mim também. Então eu não dava essa autonomia para o cara trabalhar, eu não dava essa autonomia para o cara operar, eu não dava muito essa autonomia para o cara fazer. Muito ficou de orgulho também, cara, de você olhar para dentro de você e falar assim, cara, eu tô pagando, deixa a pessoa trabalhar lá, cacete. Sim. Então, tipo, olhando por esse lado aí, eu vejo que o seu estilo provocador, ele mexe muito ponteiro. Hoje em dia com a Move, a gente tem já uma formação de pessoas ali, que de certa forma a gente sabe, cara, que a gente ali acaba sendo uma referência, um espelho, e também, cara, a gente tem muita gente que tá ali, que são muito grandes ali também, e que eles nem imaginam que eles estão ensinando pra gente. Então, quer dizer, o ecossistema, a equipe, o ambiente, ele acaba formando muito a gente, né? Então, o exemplo que eu dei lá do Marani, lá no começo de 2020, foi crucial pra gente também estar onde a gente está hoje. Porque foi um pontapézinho ali que começou lá atrás e o negócio foi se estendendo. A Move hoje em dia, cara, tá gigantesco. Acho que, não sei qual que é o cenário que você imagina para a Move, mas eu não sei se essa ascensão aconteceu de uma forma até rápida, né, sim, cara? Com certeza. E que não foi por um acaso, né? Teve uma causa, todo um trabalho por trás. Sim. Mas o lado seu muito provocador, eu acho que ele desperta nas pessoas, desperta nas empresas, o lado que fala, cara, vamos mudar, deixa eu ir. E que nem eu estava te falando, por que eu gosto muito de estar conectado contigo? Porque você está sempre em movimento, cara. Você está fazendo uma coisa, está fazendo isso, fazendo aquilo outro, não sei o que. Tem hora que você fala, cara, esse cara não para, não, velho. Tá difícil mesmo. Aí, tô querendo uns 2 mesinhos de tranquilidade, mas cara, arruma uma outra. Aí quando você acha, fala, pô, esse final de semana ele vai descansar, ele acorda às 5 horas da manhã e vai pra piscina. Eu falo, toma banho, pô. Não é verdade? Cara, é verdade. Então, quer dizer, inconscientemente, isso daí acaba provocando a gente. Então, esse daí é um estilo muito provocador seu e isso daí é um dos principais motivos pelo qual, claro, que a provocação sem ter resultado não iria adiantar de nada, né? Mas sim. O estilo seu provocador, eu acho que ele mexe muito comigo, cara. Então, eu acho que a pessoa que às vezes tem vontade de entrar na Move e não sabe o porquê de entrar ou não,
além do ecossistema, né, de ter pessoas ali que tem muito resultado, uma coisa que eu diria é que você vai estar num ecossistema que vai te... Fazer trabalhar. Cara, vai te fazer se coçar, né, literalmente. É isso aí. Cara, a gente teve caso lá de gente que entrou e falou assim, Lucas, eu só queria organizar meu delivery, tá tudo certo, já tem um Prolabore bom, e agora o cara já tá montando ponto, expandindo, abrindo franquia, que é exatamente isso, o ambiente ele provoca e eu acho que eu também vivo isso no Thanks, né? Então toda hora cria um croissant, cria um bolo da Matilda, muda um cardápio, faz uma reforma, faz uma franquia. Então assim, são coisas que de fato eu vejo que o ambiente ele tá refletindo o que a gente está trazendo como vida real, né? Muito, com certeza, cara. Cara, muito massa. Ô, Adriano, curtiu o bate-papo, velho? Passou rápido? Cara. Quanto tempo faz aí? 1h30. 1h30 já? Caramba, cara. Cara, então, nem tem café do cheirinho bom aqui. Ainda não, um dia vai vir, ó. O podcast vai crescer tanto que a gente vai ter um momento com café cheirinho bom. Cara, enquanto você se vende pra galera, onde a galera consegue te encontrar, rede social, pedido, presencial, franquia, quem quer ser seu sócio de gestão, olha a letra aqui, ó. Falou que ele é bom na operação, precisa de alguém de gestão. Cara, se tiver um cara bom aí, querendo ganhar até quanto? Uns 20 mil? Não sei quanto. Ó, então enquanto você se vende, eu pego o celular que aí tem as perguntas finais. Aliás, cara, antes eu queria agradecer, eu queria pedir pra produção aí pra trazer um presente aí pra você também. Cara, que honra, hein? Cadê? Tem aí? Será que a produção tá ligada aí, tá esperta aí? Deve estar ouvindo, falou que tá ligado, né? Tá bom. Enquanto isso você pode ir se vendendo. Cara, Estação Campineira, nós temos hoje 3 operações aí, né? Vila Industrial. Aí. Pode continuar, daqui a pouco eu abro. Tá bom, então tem 3 operações. Na Vila Industrial, que tem salão delivery. Temos outras 2 de delivery, o forte nosso é o delivery também. Além das experiências no salão, né? Então quem quiser conhecer um pouco mais, procura lá, @Estação Campineira. A minha rede social, @AdrianoMSLima. Coloco algumas coisas ali, sou mais offline, mas acabo postando algumas coisas ali ainda também. E o Estação, cara, é um lugar que, assim, hoje em dia, se não tem um próximo na sua casa, aguarde que vai ter. Vai ter. Oxus, vai ser a Oxus. Mas a gente chega até a sua casa. Se a Campinas, hoje em dia, cara, eu acho que não tem onde nós não atendamos ali. Todos os raios estão. Um custo um pouquinho maior ou menor por causa do frete. Acaba atendendo. Mas atende. Em uma loja ou outra sempre está atendendo, cara. Massa. A ideia agora é partir para Sorocaba como loja própria, para testar mesmo, fazer uma validação de piloto, para ver como que funciona, ver tudo ali, né? Em outra praça, né? Porque querendo ou não, as 3 você consegue gerir daqui. E a força da marca nossa aqui é diferente de uma cidade como Sorocaba. Então tem algumas estratégias traçadas para a gente chegar na cidade também de uma forma mais assertiva, entendeu? Sim. Então a ideia é testar lá. E estamos com o projeto de franqueabilidade, independente de a gente fazer isso aqui agora ou não, mas cara, a estruturação já está acontecendo. Tem muitos caras na internet que falam que todo negócio deveria nascer para ser franquia, independente que se vai ser ou não, né? Porque quando você quando você começa a se comportar como franquia, o seu negócio tem que ser muito mais criterioso, né? Muito mais exigente, processos, pessoas, cultura. Então pensa que você vai vender isso para outra pessoa, você teria que ser muito exigente com coisas que às vezes você negligencia, né? Então eu sou super a favor. E quem dá uma aula disso daí é o Nestor, cara. Eu preciso conhecer ele, velho. Não conheço, é um cara bom de eu trazer aqui também, né? Nossa. Cara, presentinho, muito obrigado, velho. Você sempre com as suas surpresas. Ó, eu não vou ver a foto antes. Vocês estão vendo a foto antes que... eu vou ver ali. Vou pôr de lado aqui pra eu ver a foto quando eu abrir. Eu já entendi que é um quadro com foto. Vamos ver qual. Pera, né? Vamos ver qual. Na altura, né? De quem merece. Vamos ver. Vou pôr lá no meu escritório. Eu falei pra caramba, tô ficando igual escritório de pastor, sabe? Que ganha um monte de coisa aqui, vai colocando um troféuzinho, fotinha, plaquinha. Daqui a pouco eu tô precisando de um escritório maior, que eu tô ganhando várias coisas. Vamos ver. Ah, que top, mano. Matias fez um ano. Aí. Meu Deus do nascimento. Eu, Carol e Matias. Putz, essa foto foi muito marcante. Foi a primeira foto que a gente tirou nós 3. Ah, é? Porque aí a Carol pegou ele no colo, eu juntei.
e a gente tirou. Acho que é um momento de muita felicidade pra vocês Muito, ali, né, cara? muito. Vou colocar lá no quartinho dele essa aqui. Não merece estar no meu escritório, não. Vou pôr no quartinho dele que é um dia muito marcante. Carol vai ficar muito feliz. Obrigado, viu? Tamo Mais junto. uma vez. Você é um parceiro. Amém, cara. Espero que tenham gostado. Muito. E para finalizar, perguntinhas rápidas. Vamos E lá. você, como estação, hein? Ó, escondidinho de costela no delivery, pra mim é o melhor. Presencial, barrinha de cereal, campeão. Pode E... pegar. Feijoada. Feijoada top, né? Putz, feijoada. Se bem que o Lucas fala assim, mas ele gosta da feijoada do Elias. Eu gosto das duas. O Elias é bom também, velho. bom, Pô, é bom. dos usa. Elias é Mas bom. quarta e sábado lá na estação, feijoadinha, é o único lugar que serve linguicinha, banana frita, molinho de pimenta artesanal. Porque a maioria dos lugares é vinagrete, couve, torresmo e farofa, né? Básico. né? Você tem a linguicinha, banana, o molinho de pimenta, Couve, laranja. Laranjinha. Laranjinha é completa, velho. Aqui lá é Sim, top. Mano, perguntinhas pra te deixar na sinuca, hein? Tá. Crescer ou lucrar? Lucrar, cara. Lucrar. Intuição ou dados? Dados. Planejador ou executor? Tá falando de mim? É. Eu sou executor pra caramba, cara. Isso é foda. Fazer mais ou fazer melhor? Fazer melhor. Boa. Margem alta ou volume alto? Volume alto. Não tem jeito. Reduzir custo ou aumentar vendas? Reduzir custo, aumentar vendas. Cara, depende da ocasião, mas reduzir custo. Reduzir custo. Promoção ou valor percebido? Valor percebido. Giro alto ou ticket médio? No meu caso, hoje, giro alto. Giro alto. Simplicidade ou inovação? Inovação. É que Tá depende, trazendo né, para os dois cara? braços, né? O delivery ser mais simples. É foda, cara. Mas assim, a simplicidade... Bom, mas depois eu falo. Não, né? pode falar. McDonald's. Cara, por que o McDonald's é o McDonald's? Ah. Constância. O McDonald's vem ser um exemplo. Né? Em vez de eu ganhar, pensando em inovação, eu vou ganhar um jogo por 7-0. E a constância é como se eu ganhasse 7 jogos por 1-0. Então, ao longo do tempo, cara, ao longo do tempo, a simplicidade, sendo bem feita, né, na constância, ela vai ganhar muito mais jogo. Boa. Visual ou sabor? Sabor. Velocidade ou capricho? Também, cara. Depende, né? Você também investe bastante em visual no seu Cara, presencial, né? você fala sabor. Pô, sabor, eu acho que assim, depende pro que é. Pra trazer é o visual, pra reter sabor. Boa, é isso. Velocidade ou capricho? Pode xingar o zero, não. Sinuca, sinuca. Cara, velocidade e o capricho depende da ocasião. Delivery, velocidade. Velocidade. Atendimento presencial, capricho. Capricho, boa. Frete grátis ou cupom? Frete grátis. Delivery ou salão? Aí, Delivery, tem jeito. boa. Sobre pessoas, treinar ou trocar? Treinar. Equipe barata ou equipe boa? Equipe boa. Controle ou confiança? Confiança. Crescer rápido ou crescer sólido? Crescer sólido. E por último, aqui teve um cara que respondeu diferente essa. Segurança ou risco? Segurança. Risco, cara. Não tem jeito. A gente toma risco todo dia, né? Não tem como. A gente tava brincando lá fora que, tipo assim, sobrou um limite, esconde o cartão, Não dá, que a gente cara. tá fechando aluguel, risco, tá cara. comprando equipamento. Não tem jeito, é risco, cara. Não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Cara, O negócio é sobre tomar risco. é isso. É. Cara, muito obrigado pela sua presença. É Eu uma agradeço honra aí. caminhar com você, ouvir sua história. Já conhecia, mas fiz questão de fazer perguntas que eu já sabia a resposta, mas eu tenho certeza que pra galera foi muito útil. Que bom. Então, vou te trazer aqui de novo antes de 2031. Tá bom. No meio do caminho ali, ó, 2027, 8, você já vai ter umas 15. Aí eu te trago aqui. Fechou. E aí 31 a gente vem pra consolidar, pra, ó, tá com 25 lojas, vou trazer de novo. Vou esperar aí. Boa, galera. Obrigado por você que assistiu até aqui. Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Se você assistiu, tira uma fotinha, marca a gente. A gente quer se conectar com você. E toda sexta a gente entrevista empresários raiz como esse, com história, com mão na massa, para trazer insight para você, dono de restaurante, para que você aplique no seu negócio e a gente comece a ter resultados diferentes no mercado através de você, empreendedor. Então, te vejo sexta que vem. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até breve. Valeu.